Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um episódio do Véu Rasgado Podcast. Neste programa, então, nós trazemos nossos convidados para contarem os seus testemunhos e como eles conheceram a Jesus e de como Jesus transformou a vida deles. Ao meu lado está a minha esposa e ela já tem grandes novidades para vocês. Oi pessoal, eu sou a Tice e eu já vou começar anunciando nossos mais novos 2 patrocinadores. A Terminale, que é uma lancheria espetacular aqui de Ijuí, que é localizado ali na antiga rodoviária. Você pode desfrutar de um ambiente que você se sente aconchegado, você pode chamar os seus amigos, aquele ambiente que tanto para uma reunião de amigos quanto para se você quer trabalhar ali, você consegue também uma infinidade de comidas, de bebidas, de até sorvetes, o que você imaginar. E também, nós também estamos com o nosso patrocinador Espaço S, mulherada, varoas de plantão. Já pode correr para lá, garantir a unha, cabelo, maquiagem. Já tem algum evento programado? Chamem as meninas que elas são espetaculares e elas vão deixar você mais maravilhosa do que você é. Isso aí, a grande novidade também, que esse mês, então, nós vamos ter episódios toda semana, no mês verdade. inteiro vai ser lançado um episódio, graças a esses patrocinadores que estão conosco. E também não podemos deixar de agradecer a El Peralta Barbearia, para vocês que estão precisando renovar o seu corte de cabelo, estão procurando uns profissionais que são excelentes profissionais, capacitados, procura a El Peralta Barbearia. Eles têm o Clube do Peralta, onde você consegue cortar o seu cabelo ilimitado durante o mês. Você pode ir lá quantas vezes você quiser, por um preço único, então vale muito a pena conferir com eles. E também a Sorri Fácil, que disponibiliza 10% de desconto para qualquer tratamento dentário. Também está conosco a Harmonize Persianas e a Lotérica São Geraldo. Que a graça do Senhor e o poder do Senhor, a prosperidade do Senhor seja sobre a vida de vocês. Nós agradecemos de coração a cada um de vocês. E agora, então, vamos aos nossos convidados, nossos irmãos em Cristo, né? Mais conhecidos como Ed Fabrim e Dai Fabrim. Então, se apresente para o público, para quem estiver assistindo vocês, e podem já começar a contar o testemunho de como vocês conheceram a Jesus e como foi essa transformação na vida de vocês. Então, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? O horário que você está assistindo. Eu sou o Ed da Dai, né? A gente está muito feliz por esse convite. A gente crê que tudo tem um propósito, né? A gente crê que o Senhor, ele vai alinhando as coisas, vem alinhando, vem dando estratégias para a gente poder estar levando o nosso testemunho para as outras pessoas, né? Então, a gente está muito feliz mesmo pelo convite, né? E a gente vai contar um pouco do nosso testemunho aqui, sim, né? Espero que seja muito edificante para a vida de cada um de vocês. Amém. Beleza? Amém. Eu sou a Dai do Ed e somos pais para toda a vida da Maria, Amém. do Pedro e do Henrique. Ai, que Do bem. João. Aí eu falei que é Pedro e Henrique, tá? Do Pedro, da Maria e do João. São todos nomes compostos. Uhum. E nos conhecemos há 14 anos atrás, vai fazer em março agora. E meio ano depois nós tivemos o nosso encontro com Cristo. Porém, foi um tempo de luta, né, amor? Muito. E eu estava vindo de um divórcio e ele também tinha saído há não muito tempo de um relacionamento. Porém, o Ed era da noite, 12 anos, tocava, né, pagode, o arte samba. De quinta a domingo, a vida dele era, a gente sempre fala, sexo, droga e rock and roll. Era do mundão mesmo. Do mundão. Literalmente. E aí a gente se encontrou e foi uma fase muito difícil da adaptação, principalmente para os filhos, por causa do divórcio, o pai deles morando em Santa Catarina, então toda essa dificuldade com os filhos. O Ed até então nunca quis filhos, né? Não tinha interesse nenhum em ter filhos, e aí veio um pacote com 3 filhos e um cachorro. Já veio completo. 3 filhos e um cachorro, eu digo. E aí, essa adaptação, acredito que os primeiros 2 anos foram muito difíceis. Dos dois lados, né? É uma luta bem grande que a gente comenta, né? Porque o pessoal, muitas vezes eles falam, tu foi corajoso, né? Digamos assim, de pegar a Dai e mais 3 filhos, mas no mesmo momento que eu fui corajoso, ela foi também, né? Por entrar, né? Nesse tipo,
nós comprar essa ideia, Sim, né, sim, desse sim. relacionamento, porque Claro. nós não sabíamos se ia dar certo ou não. Sim. Né? A gente se conheceu e se atraiu e começamos e se apaixonamos enlouquecidamente e disse, vamos em frente. Eu disse, não tenho nada para nós começar, mas se tu quiser, podemos começar do zero. Isso. Né? Então, foi bem difícil, assim, o início, né? Uhum. Porque ela já tinha um relacionamento de casada, eu também tinha, mas era uma vida diferente, digamos assim. Sim, sim. Então, hoje a gente vê, né, o poder que Deus operou na Sim. minha vida, né, e na vida dela com sabedoria também, né, para poder passar com as crianças, tudo, né. Então, quando nós começamos, o João tinha 9 aninhos e a Maria e o Pedro tinham 4, Ai, né, eles eram bem pequenininhos, né. E levam uma confiança em você também, Exato, né? né. Por já ter filhos e tudo mais, né? É. Então, dá pra ver que é um propósito já, né? Desde o se a gente início, né? parar- Hoje, se a gente olha pra trás, a gente pensa, meu Deus, foi loucura demais. Sim. Porque não foi, assim, plano de Deus. Porque a gente não conhecia Deus. A gente não Sim, tinha... Entendeu? Foi atração mesmo, Uhum. né? Coisa do mundo mesmo. Entendi. Mas quando a gente olha pra trás, foi uma loucura, gente. E eu digo, glória a Deus que a gente foi louco, né, amor? Porque isso foi, a gente se conheceu em março, em julho, a gente tava morando junto. É. E aí, em dezembro, as crianças foram pro pai deles. E aí, nesse meio tempo, o Ed era extremamente ciumento. Mas ciumento, assim, isso é um testemunho que a gente quer dar pra vocês, até porque nós sabemos ciúmes, que né? o ciúmes, ele mata os dois lados, É na verdade, verdade. né? Quem sente e quem tem que estar se justificando o tempo inteiro, dizendo, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada. E a mente da pessoa que tem ciúmes. E aí, ele tinha muitos ciúmes, ele perguntava onde eu tava, ele ia pra ver se eu tava mesmo. E aí, a gente teve uma briga em dezembro, né, amor? E nisso veio um amigo nosso vender um plano, aqueles planos de pirâmide. Veio na sim. nossa casa. Tá. E aí a gente abriu o coração e começamos a falar do que a gente tava passando, porque a gente tinha tido uma briga feia ali. E aí ele disse, eu tenho um convite pra fazer pra vocês. Vou convidar vocês porque eu tinha esse problema no meu casamento. Quero convidar vocês pra domingo ir na igreja. E olha como é incrível, eu tava fazendo estágio, porque eu sou formada, eu sou pedagoga, eu tava fazendo estágio na época. E uma senhora da mesma igreja dele usava a camiseta do Casados. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Como eu tinha sido casada há 12 anos, eu pensava assim, ai, se eu entrar num relacionamento hoje, né, eu e o Ed, no caso, nós já estávamos. Eu tenho muito desejo de fazer um curso desse. Sim. Mas sem pensar em conversão, ou enfim, eu queria fazer um curso assim. E ela usava aquela camiseta e ela tinha me convidado para ir, na época, na comunidade cristã. E aí ele foi lá em casa, era da mesma igreja, e nos convidou para ir na comunidade cristã. E aí nós fomos no domingo, os filhos estavam em Santa Catarina passeando no pai. Nós fomos no domingo e uma das palavras do pastor Fábio na época, ele disse assim, vocês lutaram até aqui com as armas de vocês, com as estratégias de vocês e não deu certo. Quantos anos vocês já lutaram e não deu certo? Então eu desafio vocês de viver 6 meses intensamente com Cristo. Vocês só vão perder mais 6 meses se não der certo. Faça um desafio. Lançou desafio. o desafio para todos, né? Experimentem Fazer essa vida. vida, né? 6 meses com Cristo, né? Se não der certo, voltem para a estratégia de vocês. Só que eu e o Ed, a gente que tá na caminhada, a gente vê, tem pessoas que é um processo até uma verdadeira conversão. Sim. E eu e o Ed foi repentino. Da água pra mim. No primeiro culto a gente aceitou Jesus. Que e benção. meio ano, a gente ia embora lavado, inchado de chorar. Foi meio ano de muita cura, né? cura, assim, muita cura. E aí a gente Cura, dizia assim, transformação, a aceitação, né, do que Deus estava fazendo, transformando, né? Porque Ele Sim. vai nos limpando, né? Tu vai Exatamente. entendendo, tu vai tendo outra sabedoria, tu vai tendo outro entendimento do que, o que e o porquê, né, que tá acontecendo aquilo ali. Então é maravilhoso. E esse testemunho a gente leva, né, para a vida e passa para as pessoas, né? Porque o que aconteceu com nós é o que a gente fala. Nosso relacionamento hoje, glória a Deus, nós temos autoridade para falar que dá certo se tu fizer como tem que ser feito, né? A gente entendeu que, tipo, a minha maior preocupação o meu maior ciúmes era dela fazer o que eu fazia com os outros relacionamentos que eu tinha. Entendi. Sim. Tipo assim, de traição, de sabe, essas coisas assim. E eu tinha medo disso.
né? Então, é por isso que era meus filmes doentio, era isso, né? A minha preocupação era isso. Não, ela tava num relacionamento e ficou comigo, então ela pode estar comigo e entrar em outro relacionamento também. Sim. Entendi. Então, essa era a minha preocupação. Claro. Eu ligava, tá onde? Ah, tô em tal lugar. Eu pegava e passava lá pra ver se ela tava mesmo. Entende? Então, tipo, isso vai aprisionando. Que ela falou, vai aprisionando, Fechando. vai fechando, vai cada vez mais sufoca mais, né? Sim, E sim. depois que nós começamos a entender isso, né? E, tipo, começou desde a questão das crianças, da questão do pai deles, foi muito... Esses 6 meses que a gente fez, que a gente se entregou realmente, foi ali, tipo assim, nós fizemos a nossa base mesmo. O nosso alicerce não foi feito na areia, né? Como a gente diz, né? Foi feito na rocha. Né? Glória a Deus. Então, é isso que nos posicionou. Eu creio e nós temos a maior certeza que esse alicerce que a gente fez foi o que sustentou nós. Claro. E que digamos sustenta hoje, né? E tu Exato. vê, né? A gente sempre dá o testemunho porque hoje nós trabalhamos com casais. E é um chamado que a gente percebe desde o Desde início. Porque como o Ed era da noite, então as pessoas diziam, Ed, o que tá acontecendo contigo? Que diferente, o que tu tá vivendo? Né? E me procuravam também. E era sempre casais que nos procuravam. E os líderes nos colocavam no ministério infantil, nos colocavam, e nós dizíamos assim, será que ninguém tá vendo? Né? Enxerga, Ninguém né? enxerga que o nosso chamado é casais. E aí, passou um bom tempo, já faz Isso. 14 anos, mas sei lá, uns 9 anos. E aí, eu fui entender que não, que quando Deus tem algo pra você, homem nenhum vai impedir. Era certeza. Deus nos preparando pra esse tempo, né? Mas ele precisava que nós tivesse muitas curas, inclusive com pai, mãe, muitas curas, para nós realmente ter autoridade no que a gente for falar, né? Uhum. E olhando a minha história com pai, né? Pai alcoólatra, que traía, viciado em jogo, depois meu primeiro casamento, o histórico do Ed, vendo tudo isso, hoje, quando a gente vai aconselhar um casal, a gente tem autoridade. Claro. Certeza. Eu vivi, então tem jeito. Naquilo que a gente é curado, Deus nos usa, né? Exato. É verdade. Porque Então- não é em mim, é através de mim agora, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, e hoje nós trabalhamos com casais e até quando nós nos convertemos lá na comunidade, eu acredito que meio ano depois, nós ficamos 2 anos lá. É. E eu acredito que um ano depois, veio o pessoal da Lagoinha. E eles vieram com uma torre de oração e veio um pastor que nós nunca tínhamos visto na vida. Até nós estávamos assistindo essa pregação que a gente tem em DVD agora quando nós fomos lá pra mãe. E Pastor Kaiser, Kaiser da da Lagoinha. Lagoinha. E aí ele entregou a palavra pra muita gente. Só que nós não lembrávamos que a única palavra do culto inteiro, e foi muita palavra que ele entregou, Para muitas pessoas. Muitas. Individual, né? a única palavra que foi direcionada a casais foi pra nós. Nós assistimos agora o vídeo de E novo. relembraram. Lembramos. Porque foi assim, agora acho que uns 4 cultos atrás eu tava na igreja, eu tava no culto, e aí tava olhando assim, a primeira fila, a segunda fila, a terceira fila, tudo pessoas que foram através de nós, porque a gente acaba sentando todo mundo junto. Sim. E daí eu tava no louvor emocionada, que nós tava mais 2 casais, que a gente é só instrumento, né? Foi Deus que quis, quer deixar isso bem claro, né? É. Mas, assim, e daí eu tava muito emocionada do casal que tava visitando nesse dia e pensando assim, aquela coisa da carne humana. Será que ninguém enxerga? Sabe, tu querendo mérito. Entendi. E aí, na mesma hora, daí a pastora veio e trouxe uma palavra e ela disse assim, pessoas aqui que receberam palavras há anos atrás, que estão adormecidas, lembrem dessas palavras. E eu tava me questionando exatamente sobre reconhecimento. E aí eu lembrei da palavra do pastor Kaiser. E a palavra do pastor Kaiser foi assim. Ele disse, eu vejo aqui dentro um homem que tem uma pinta no rosto. E os homens estavam prostrados, né, amor, naquela Sim. hora. Eu vejo um homem que tem uma pinta no rosto. E até tinha um outro que tem uma mancha avermelhada, assim, alguém falou, na filmagem não aparece, mas eu lembro disso. Que ele disse, não é esse, eu vejo outro homem e eu vejo uma mulher muito forte com esse homem. E ele falou várias vezes sobre mulher forte, sobre casamento. E daí ele disse assim pra nós, vocês serão colunas. E aí, recebi a palavra, só que a gente era novo convertido, não entendia muito. Aí a nossa líder chegou e disse pra nós assim, Dai, colunas não são vistas. Coluna sustenta. Coluna sustenta, todo mundo vai se encostar e ninguém vai enxergar vocês. Aí quando a pastora falou aquilo que eu tava Tu dizendo, lembrou?
de reconhecimento, e ela falou de uma palavra adormecida, eu disse, mas É nós aquela. somos colunas, ninguém vai nos enxergar. Aí tu entendeu. Entendeu? Ninguém vai nos enxergar. Nós Muitas temos que vezes a continuar. carne quer, tipo assim, o próprio ego, né, digamos assim, né? Sim. A gente leva tanta gente, né, tipo, é uma coisa que a gente sempre ora, né, que ora e quando o pessoal vem agradecer, obrigado, não tem que agradecer a nós. Ah, Deus. O que nós precisamos é que vocês orem por nós, que a gente continue sendo instrumento, Sim. Isso. né, Claro. essa é a nossa resposta, né. Uhum. Só que, né, a gente fica, né, tipo, a gente levou tanta gente, tem levado, tem mostrado, né, e depois que a gente veio, assim, uma paz, quando nós olhamos aquele DVD no carro, né, novamente ali, e veio uma paz para nós, assim, que nós entendemos que nós não precisamos ser reconhecidos por homens. Exatamente. E o nosso chamado, a gente tem plenamente que é casais e é fora. É fora da congregação. Digamos assim, é no bate-papo, é as pessoas nos procurando e Sim. nós indo ajudar, não, tipo, dentro da congregação, né? É Deus, ele vai mostrando as pessoas, as pra nós, pessoas vão se pra nós é chegando, muito né? assim. É muito claro isso para Por nós. exemplo, tem casais dentro da igreja que discipulam outros casais ali Sim, dentro. sim. Mas para nós é muito claro que é o resgate Isso. e levar. Aham. Nós temos uma facilidade muito grande De de chamar atração, É. sabe? Do nosso testemunho, porque o que acontece? Vem casais machucados, ou seja, por exemplo, tem casais que, ela tem 2 filhos, ele tem 2 filhos, e eles não conseguem conviver com os filhos, e essa é a luta deles. Então, eles nos procuram por causa das crianças, de tudo que a gente passou, Sim. né? Então, o nosso testemunho, a forma como a gente lida com o casamento, atrai as pessoas. Então, nós percebemos que esse é o nosso papel, atrair, pescar e largar lá dentro. E a gente dá um acompanhamento sempre, né? Teve casais aí que a gente teve que ficar, por exemplo, 3 meses acompanhando diariamente. Diariamente, assim, sabe? Questões, assim, de eu estar no dentista, né, amor? Lá, com a boca aberta. E ela tinha saído pra tirar a vida. Nossa. E eu chamei o Ed na hora, corre, amor, vai. Então, assim, a gente acompanhou 3 meses diariamente, assim, né? Então, os casais que a gente acompanha, geralmente é por bastante tempo. E geralmente acabam sendo nossos afilhados depois. Por isso que eu compro tanto vestido lá contigo. Tem tanto evento, assim. Mas é bênção, né? Mas é que exatamente o propósito de você justamente é atrair. E de quem vai ter outro que vai também auxiliar na palavra. Tudo tem, digamos, Deus tem cada... É que nem um exército. Cada exército tem o seu Sua soldado, a sua função. Exato. E assim fecha todo o exército, Porque né? nós somos membros de um corpo. Exatamente. E o corpo, cada um tem o seu, só que um não funciona sem o outro. Exatamente. Nós somos um membro. E é tão gratificante, né? Quando você vê aquela pessoa que você convidou. Ou aquela pessoa que você fez parte da vida, tá ali, tá buscando. E a gente se alegra tanto. E eu creio que, como a palavra mesmo diz, que tudo que a gente fizer aqui, a gente prestará conta com Deus, né? E principalmente, né, quando o fato do galardão, né? Eu ia dizer agora. A gente isso. vai herdar o galardão de tudo que a gente fizer da obra por Deus, né? E através de Deus usa a nossa vida para se achegar a tantas pessoas. Esse podcast é um meio que Deus nos Com entregou certeza. para que muitas vidas sejam alcançadas, E né? entender isso, sabe? Eu sou uma pessoa que observo muitos detalhes do dia, do que Deus tá fazendo, de como Deus tá me usando. Quem tá assistindo o podcast não sabe, eu trabalho como influenciadora e eu entendo e questiono Deus, assim, questiono no sentido, Deus, por que eu estou nessa empresa? O que tu quer de mim aqui? E eu sempre entendo, tá? De propósito. Sempre entendo. Tudo tem um porquê, né? E assim, ó, por exemplo, teve uma parceira que agora tem uns 3 meses que tá comigo. Eu tinha ido umas 2 vezes lá. E num domingo às vezes eu faço transmissão do culto no meu telefone. E eu vi que ela ficou, eu não conhecia ela ainda assim, e ela ficou do início ao fim no culto. Eu falei, eu preciso chegar lá quarta e falar de Jesus pra ela, porque geralmente eram as meninas que me atendiam, Sim. e ela é dona, né? E aí naquela quarta eu convidei ela para um culto de mulheres na quinta. Ela foi e já se entregou ali. E aí ela falou, mas meu marido é muito católico, vai na missa do domingo e tal. Eu queria que ele me acompanhasse junto nessa igreja, né?
E aí eu disse, olha, a gente tem uma janta de casais sábado agora, né? E o homem, ele é mais difícil, seja missa, seja culto, né? Independente disso, ser ganho na missa ou no culto, ele é ganho de forma informal. Porque o homem precisa ver, nossa, mas dá pra ser crente e ser assim feliz? Dá pra ser crente e ter amizades alegres assim? Né? Dá pra crer em Cristo, né? E aí, convidamos ele pra janta. Ele entrosou com os guris de uma forma que no domingo ele estava no culto. No domingo. Olha só. De 3 meses pra cá, eles já foram em 2 vigílias, vão nos cultos de oração, se batizaram, Meu, se que membraram Deus, e vão Vão ajustar, casar, que eles já vivem juntos, vão casar em fevereiro. Que Que bênção. bênção, meu É, Deus. muito. E assim, Deus me colocou naquela... Eu nunca tinha conversado com ela, me levou naquela empresa e eu entendi. E assim tem várias, né? Posso falar, eu tenho certeza que ela me autoriza aqui, a Jamile, da Sapatinho de Luxo. Foi assim, no nosso primeiro encontro, ela caiu no choro e ali eu entendi assim, eu me emocionei porque eu disse, Deus, isso não é uma parceria, isso é um propósito que tu tem comigo. Meu, que E de bênção. outubro pra cá, 1 ano caminhando com ela, também batizada. Vi o batismo dela. É, Ai, eu lindo, fiquei- lindo. E ela realmente tem caminhado diariamente com Cristo, assim. Então, eu sempre peço pra Deus, qual é o propósito de eu estar nessa empresa? Por que tu me trouxe aqui? Pra quem tu quer que eu fale? Né? E eu não perco a oportunidade. Ai, E é tu vê verdade. como é maravilhoso, né? Deus, ele dá toda a estratégia, né? Você viu verdade. que ela ficou ali, ó, aqui já tem uma oportunidade lá pegar esse gancho, já que ela ficou vendo o culto, né? E comentar sobre Jesus Sim. com ela, né? Então Deus, ele sempre dá um tchan pra gente, né? Não, faz dessa forma que vai dar certo. E outra coisa também que a gente comenta muito é a questão que às vezes a gente tá num problema, a gente acha que é só nós que passamos por aquilo, né? A gente parece que a gente tá numa bolha, né? E aí, quando vocês aparecem, não, a gente também já passou por isso. Aquilo traz um choque, nossa, mas Então, se eles passaram... como que eles você passaram por isso, né? Então, isso acaba fortalecendo a pessoa também de querer lutar para poder ser transformada por Jesus, né? Dá o É que testemunho muitas do vezes- nosso convívio, amor. Eu ia falar, muitas vezes a gente acha que o nosso problema é o maior de todos. É. Né? Por tu tá passando por uma situação, tu acha que o teu problema é o maior, que não vai ter solução, que não tem jeito. E uma coisa que a gente sempre fala, quando não tem jeito, daí sim que entra Jesus, né? Porque Claro. ele é o Deus do Exatamente. impossível, né? É, Exatamente. O seria... possível a gente faz, o impossível Exatamente. é com o Senhor. Né? Então nós tínhamos também um grupo de convívio na nossa casa. Nós recebia casais, né, toda semana. E cada casal com vários problemas, um diferente do outro. Né? Com problema de droga, com problema de traição, com problema, sabe? Com vários tipos de problema. E a gente começou a ver realmente a mudança quando a gente começou a entender que o meu problema não era maior do que os outros. Né? Que tipo, mas como é que eles estão passando por isso se o meu problema eu achava que era maior, mas olha o que eles estão passando. Isso sim é problema. Isso sim é até um marido dependente, um irmão dependente, um pai dependente e tu tá guerreando ali sozinha. Uma única mulher, Uma única marido, mulher. pai Pai. e irmão dependendo de crack. É. Meu Nossa. Deus. Isso é luta, sabe? Daí tu começa a olhar, tipo, mas o meu problema não é tanto. Eu Exatamente. achava que o meu problema era o maior. Então, É sabe? assim. De pessoas de ir na nossa casa que saiu com a cabeça que ia matar uma outra pessoa, jogou uma faca no meio do nosso lá da sala e se Por causa de prostrou traição. por causa de traição, se prostrou no chão, tipo assim, sabe? E eu quero mudar, me ajudem. Então isso a gente vê, sabe? Essa transformação. Quando a gente começa a entender que o nosso problema não é o maior. maior. Sim, nós temos problemas. Claro. Ninguém é perfeito, né? Que nem a Exatamente. gente fala. O nosso casamento, muitas pessoas acabam duvidando, né, do nosso relacionamento. Porque as pessoas acham, não é tudo aquilo que fazem, não é tudo aquilo que postam. Entendi. Né? Parece um conto de fadas, assim, sabe? E não, realmente, o nosso relacionamento é o que eu sempre falo e falei pouco tempo atrás para um amigo nosso que nós estava ajudando, aconselhando. Se eu não tiver confiança na minha esposa, em quem eu puder falar da minha dificuldade, falar do meu problema, No ponto do fraco. meu ponto fraco,
cara, daí não é uma só carne. Independente Exatamente. de qual Isso é seja, verdade. porque o ponto fraco não é só a bebida, É. não é só... Muitas vezes vai ser algo mesmo, um homem que tenha dificuldade em olhar outras mulheres e ter a liberdade de falar isso com a mulher. Nós temos testemunho. Nossa, eu passei 2 vezes por isso. E tu poder contar, dizer assim, ora por mim porque eu tô fraco, mas que maturidade que essa mulher tem que ter pra lidar com isso. E se a Porque- pessoa não tem exatamente. esse entendimento que vem do Senhor, acaba um relacionamento. Não Claro. tem Com entendimento certeza. do mundo É verdade. espiritual. O mundo espiritual é muito forte. Eu fui colocar Sim. um serviço, eu tenho empresa, a gente foi colocar um serviço e eu cheguei na casa da cliente lá, ela tava de roupão. Tu não vai atender um prestador de serviço na tua casa com roupão. Tinha a segunda intenção, né? Então eu cheguei, ainda bem que eu fui com um funcionário e nós chegamos lá e já liguei pra Dai. Eu disse, amor, fica comigo, já tirei foto pra ela, disse, tava me esperando. Então, se eu sou o Ed de antigamente, eu nem ia botar serviço naquela hora. Ia fazer o que o mundo oferece, né? Entendi. Sim. Então, tipo, não, já liguei pra Dai, já tirei foto, ó, fica comigo no telefone. O meu secretário lá ficou colocando serviço e ficamos, assim, conversando pra poder Até ele passar sair. até eu sair. O constrangimento. Sim, É uma sim. situação complicada, daí, né? Daqui a pouco Claro. ela viu que não ia rolar nada, ela foi lá pra dentro, lá botou uma roupa normal e veio. Entende? Mas, tipo assim, essas estratégias que o inimigo... Claro. E se eu não tenho essa liberdade, se eu não tenho essa confiança na minha esposa, eu não vou poder ter em outra pessoa. Só que Exatamente. geralmente Se foi, uma se foi uma pessoa que eu escolhi pra... como a gente fala no casamento, né? Na hora boa, na hora ruim, tudo, né? Na dificuldade, na alegria. Então, assim, claro, hoje a gente tá falando no mundo espiritual e tá falando também com entendimento. Porque se tu Sim. não tem entendimento, tu acaba. Como é que uma pessoa vai ligar? Ah, amor, ó, tô aqui. Já acaba, se é uma mulher Claro. ciumenta. Onde é Exatamente. que tu tá? Vou aí, vou acabar com... Né? Entende? Sim. Já faz um aumento. Já faz um escândalo, né? Esse foi um dos casos. É. No outro, era um prostíbulo quando ele chegou. É. Então, assim, mulheres seminuas, camisinha no chão, enfim. Uhum. E ele também saiu de lá. E como ele frequentava esses lugares, quando ele usava droga, enfim, ele suava frio. E ele saiu de lá, amor, tô indo aí, ora comigo, tô indo aí. É uma opressão, né? Só que quando nós Porque entendemos- o meu ponto Claro. fraco era a mulher. Uhum. Entende? Porque, que nem eu falei, quando nós começamos, a Dai falou, eu não vou poder dar filho. Eu disse, não, nunca quis filho, eu não quero filho. Porque a minha vida antes era à noite. Eu Sim. queria era festa. Eu Sim. não queria filho. O que eu vou querer filho para que responsabilidade? Não casava o que eu vivia antes, né? Então, daí sim, como quando a gente começa a identificar o teu ponto fraco, tu começa a saber lutar diferente. Claro. Com E a certeza. Porque daí tu sabe, uma não, eu só posso- carne tem que Isso. lutar contigo, né? Exato. Não, eu posso ir até ali. Não, mas ali eu sei que vai saber ter se reconhecer, não, né? eu não Então- posso chegar ali porque é meu ponto fraco. Claro. Não vou conseguir converter pessoas usuárias se eu entrar dentro de uma boca, Com certeza. né? Então, tipo, se o meu problema era droga e eu chegar numa boca ou o pessoal que tá usando, se eu não for forte, eu vou cair novamente, Com certeza. né? Então, a gente tem que E o ter inimigo essa é sabedoria. astuto, né? Muito. Porque ele reconhece, ele Ele sabe. usa de É que o que estratégia, né? acontece que as pessoas precisam entender quando a gente fala isso. Para alguém do mundo não vai entender essa É. minha reação, não vai entender. Só que quem conhece a palavra entende que a nossa luta não é contra a carne. Uhum. Então a minha luta não é contra o Ed, a minha luta é contra principados Principados e potestades que vão tentar abalar um casamento. E por que isso acontece? Porque na palavra existem inúmeras promessas para nossa vida. Uhum. Mas a promessa não é para mim, Dai. A promessa é para mim e para minha geração. Toda promessa é geracional. Então o inimigo ele ataca famílias, não é para acabar com esse casamento, é para acabar com uma geração. Claro. inteira. Porque Então, vocês se- têm propósito, né? Se nós não tiver esse entendimento, não entender, porque um divórcio ele não acontece da noite pro dia, é preparado um banquete muito lindo para depois puxar a toalha. Uhum. Então, se a gente não observar os detalhes, o que vem acontecendo, amor, eu acho que tu mudou um pouquinho nisso. Amor, tu mudou, acho que vamos voltar à essência. Então, nós somos Um uma só puxando o outro, carne, né? então a gente tem que estar Cuidando. vigiando, porque o inimigo vai tentar abalar os casamentos. Ainda mais que o propósito nosso é casar. Casais, Sim, com é. certeza. Então a gente tem que estar muito vigilante, porque a luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. E quando a gente tem entendimento do mundo espiritual, Uhum. é que acontece essa maturidade. Que a gente Exatamente. consegue entender que essa luta não é pra gente lutar cada um de um lado, é pra gente lutar junto. Se eu tô passando por uma tentação, amor, me ajuda. Ora comigo, né?
Mas é muito difícil as pessoas entenderem isso. Isso, é E a verdade. maturidade de reconhecer que se tornam um só, né? Sim. Que nem vocês falaram, a confiança é a chave, uma das chaves de um relacionamento. Se quebrou a confiança, o A que gente que sempre vai ser? fala, confiança e transparência, né? Tem que ter. Exatamente. Até falando dos convívios, eu me lembrei. Durante a pandemia ali foi o que sustentou nós, foi o nosso convívio, sabe? Porque era tanto testemunho lindo, por um período, era um convívio de casais, mas por um período era para os filhos participarem juntos. E nós falava, meu Deus, mas os filhos juntos, os casais não vão ter liberdade de falar. Gente, foi tão lindo. Cura entre pais e filhos, Meu perdão. Deus, imagina. Perdão entre a filha adolescente, com o pai que era dependente químico e foi ausente muito tempo, sabe? Foi lindo o que Deus fez. Inclusive, o nosso próprio filho, ele teve um dos casais ali, que ele cortava o cabelo, que ele trabalha em barbearia, né? E ele que incentivou, cortando o cabelo, o cara pedia a mulher em casamento. Então, assim, os nossos filhos viver isso, ter esses testemunhos, ver, né? Porque como a gente falava, essa questão de, enquanto a gente acha que o nosso problema é único, é igual as pessoas que falam assim, ó. Ai, mas eu tenho Deus, eu não preciso ir pra igreja. Muita gente fala isso. E o que eu falo para essas pessoas? Eu entendo que você tem Deus, mas enquanto você não for na igreja, você não vai ser confrontado e a tua verdade vai ser absoluta. Exatamente. Tu vai continuar acreditando nas tuas verdades. E se tu for num culto para sair igual, algo tá errado. A gente tem que ir lá para sair transformado, confrontado, indignado, Isso. querendo mudar. Algum sentimento diferente como Exatamente. entrou. E se a gente não vai na igreja, aí tudo é lícito, tudo convém. Exatamente. Entendeu? A minha verdade, os meus achismos. Então, ir na igreja, além disso, na palavra vai dizer quão bom é que os irmãos vivam em comunhão. Exatamente. Porque é ali que tu vai poder dar o... É egoísta tu ter um testemunho na igreja. É egoísta. Porque tu pode, com o teu testemunho, salvar quantas pessoas que estão Com chegando. certeza. Né? É verdade. Quantos visitantes que vão uma primeira vez? E aí tu Sim. quer viver aquilo pra ti, pra tua família. Ai, a gente consertou, a gente tá bem. Mas isso é primeiro em mim, depois através de mim. E quantas pessoas estão chegando ali machucadas que precisam do teu testemunho? Isso a gente já se pegou várias vezes, né? Tipo assim, mano, nós estamos tão tranquilos, né? No nosso relacionamento e estamos se incomodando com o problema dos outros. Por que nós vamos fazer isso? Por que nós temos que ter essa preocupação, Sim. né? Digamos assim, daí nós, cada vez que a gente se confronta, nós mesmos, nós entendemos. Não, mas o nosso chamado é esse. Entende? Então nós não podemos negar o nosso chamado. Então é isso que nos fortalece, isso que... E assim, ó, Deus é tão maravilhoso que tá, digamos assim, tá terminando de encaminhar um casal ali. Tá vindo outra Já tá vindo outro. Creio que quando tu vai dar uma relaxada, vem outro. Já vem. Daí, ó, vamos ajudar esses aqui. Vamos lá. E daí tu mas de novo? Não, vamos lá de novo. Vamos ajudar. Porque, Quando tipo, nós estamos com os três ao mesmo É, tempo. é. Esse tempo atrás nós estávamos com os três, assim. Então é muito maravilhoso o que Deus faz, né, através de nós. A É gente que muito realizado nisso. O espírito, ele anseia por isso, né? É, Mas a também. carne, não. Não. Então, tem essa briga, né? É. Entre a Todos os carne e o dias, espírito né? todo dia, né? Não, é todo dia um confronto. Todo dia é um confronto que... Tu escolhe. Exatamente. A gente escolhe. Ou eu vou tomar um posicionamento, Isso. ou eu vou ficar sentado no lugar. É, vou relaxar aqui. Só que o sentado no lugar, muitas vezes, tu se acomoda e tu não levanta mais. É. Né? Daí tu acaba perigoso. tipo, mas ninguém vem me ajudar, ninguém... Sabe, mas se tu quer se ajudar, não depende de nós. É o que a gente sempre fala pros casais também. Tipo, ó, nós vamos ajudar vocês, vamos auxiliar. Mas a mudança, o posicionamento tem que ser do casal. Exatamente. Senão, a Nós pessoa... vamos querer ajudar, com certeza. Cristo tá de braço aberto. Né? Ele tá ali esperando. Ele não é nem uma pessoa nada que vai arrombar, como diz na palavra também, né? Exatamente. Ele bate a porta, Ele né? bate na porta, né? Apocalipse 3:20, né? Ele bate, se tu abrir, ele vai entrar e vai cear. Então, tipo assim, a gente tem que entender, e é o que a gente fala, que não basta nós querer, é o posicionamento. Esses dias eu fiz uma storyzinha e eu coloquei. Quer mudança? Só que pra te ter a mudança, tem que ter um posicionamento. Claro. Uma atitude. Senão já, como eu queria, né, que a minha vida fosse melhor, como eu queria que meu casamento fosse que nem o do Ed e da Dai, vão dar É que as exemplo. pessoas não querem renunciar. Só que elas não Exato. querem, elas querem ouvir só o que faz bem pro ouvido. E quando tu confronta, diz, não, tu tem que fazer assim. Tu tem que mudar. Mas não é eu que tô errado.
Não é ela que tem que mudar. Então, na realidade, quando a gente entende que um casamento eu tenho que fazer ela feliz, Claro. não é ela que tem que me fazer, entende? É uma troca. troca. Sim. Exatamente. Se eu fizer ela feliz, ela vai fazer a Claro. mesma coisa pra mim. Então, nós vamos entender, nós entendemos assim, né? E a gente também entendeu que o casamento homem e mulher é um ensaio para o casamento que há de vir, da noiva com a igreja. Exatamente. Então, assim, essa questão do homem, né, amar a mulher e a mulher honrar o homem, né? A gente sempre fala isso. Todo homem, muito mais do que amor, ele quer honra. O homem quer ser honrado, ele não quer ser envergonhado em frente aos amigos, ele quer ser celebrado, né, colocado num posto de honra. E a mulher, não, ela quer ser amada, ela é a parte frágil. E aí, quando o homem ama, ela tem prazer em honrar. Quando a mulher É uma honra, troca, né? o homem tem prazer. Até tem um livro, logo que a gente se converteu, que eu li sobre isso. Amor e honra, acho que é. Não lembro direito. E daí é um ciclo positivo. E aí quando ele me honra, eu honro e ele não me ama. É um ciclo vicioso negativo, né? Que daí um não consegue ceder. E até um outro testemunho que eu sempre dou, também autorizada por ela, que ela era do nosso convívio, que o marido dela é representante a semana inteira fora de casa. Então, quem cuidava dos filhos era ela. Quando ele chegava no final de semana, ela dizia, o que tu quer mandar? Tu nunca tá aqui, né? Se ele fosse cobrar alguma coisa das crianças, né? E aí, ela virava uma mulher rixosa no final de semana. Ele, antes de chegar em casa, ele pegava cerveja pra chegar em casa. E o final de semana deles era sempre desgastante. Aí, um dia ela veio e disse, ai, Dai, me ajuda a orar por ele. Eu disse, tá, mas só por ele? Eu disse assim, e tu já pediu pra Deus te transformar? Como assim? Eu disse assim, tu cria um ambiente pra esperar o teu marido? Tu cria um ambiente, tu e teus filhos pra esperar, pra ele ter prazer de voltar pra casa, pra ele ter prazer e não querer pegar essa cerveja, porque antes dele chegar ela já ligava, tu não vai pegar cerveja. Aí o que acontece? O homem, ele quer ser honrado, isso foi uma desonra, ele vai dizer, peraí, quem manda aqui? Eu vou pegar cerveja sim. Aí que vai começa fazer, o né? conflito, Quem né? manda, né? Isso E é aí, verdade? É. E aí, porque é inconsciente isso no homem. E aí ela começou, eu disse pra ela, faz o seguinte, experimenta você e os filhos, que já são adolescentes, na sexta-feira começam a orar antes dele chegar. Não liga pra perguntar da cerveja. Prepara um ambiente, uma Pra eles mesa, chegarem. preparem algo. No primeiro final de semana ele trouxe cerveja, no segundo ele trouxe, no terceiro ele já não trouxe, E né? assim começou a mudar. E assim Começou a ver a começou. mudança. Hoje, o filho é líder dos jovens, Meu a Deus. filha cuida do cultinho infantil, eles vivem juntos há muitos anos, querem ajustar o casamento. Então, assim, foi por um posicionamento, ela só orava pela transformação dele. Mas a transformação... E é porque pena. quando perde a admiração do casal, né? Eu acho que, em primeiro lugar, tu tem que admirar quem tu tá junto. Então, tu tem que fazer algo pra ser admirada pelo teu marido. E aí eu disse pra ela, tá na hora de você fazer algo pra que ele te admire. Quando ele começar a ver, nossa, ela tá mudando, então eu vou me esforçar também, né? Mas sempre fica esperando só que o outro mude, que o outro... mas o problema é ele que bebe. Eu tô aqui a semana inteira cuidando dos filhos e ele vem beber. Mas e essa mulher que não prepara um ambiente pro marido voltar pra casa? A gente sabe isso. Nossa. Exatamente. E me diz uma coisa que agora já quem tá comentando de casais, quando vocês começaram a seguir Jesus, vocês já eram casados? Ou vocês foram casar depois? Depois. E como que foi a transformação depois do casamento? Quer contar, mãe? Pode falar. Na verdade, a gente se... Vocês notaram diferença? Então, Não, é muito. foi assim, ó. Era esse ponto que eu queria chegar. E principalmente, já vou aproveitar e falar aqui, pra quem vive junto e não é casado e tem filho fora da aliança, isso é muito sério. Quando entender o mundo espiritual, vai correr ajustar o casamento. Exato. Porque um filho fora da aliança é muitas coisas que essa criança vai carregar junto com ela, né? Então, nós nos convertemos de dezembro para janeiro. E daí, naquele ano de 2011, tudo que nos ofereciam, a gente lembrou daquela palavra, experimentem 6 meses. Tudo que ofereciam, curso, casados para sempre, pais para toda a vida, batismo, membrar, tudo a gente fez. E aí, nós queríamos casar, eu contei isso pra ti, nós queríamos casar e tinha algo que impedia, que era um papel relacionado ao meu antigo casamento, a forma que foi feito o divórcio ali, entende? E nós queríamos casar. E daí nós fomos pro encontro com Deus, porque
o cara do cartório falava, não tem como. Sem esse documento, não tem como. Nunca aconteceu. Nunca voltou aprovado. E nós fomos pro Encontro com Deus. Encontro com Deus. E lá, o Senhor respondeu para nós, marquem a data, independente de qualquer coisa. E daí eu fui e o cara disse, olha, não tem como, não dá. Eu disse para ele, faz só uma coisa por mim. Só manda. Eu tô aqui porque Deus falou. Manda esse papel. Se voltar, voltou. E no outro dia ele ligou, viu? Eu não sei o que aconteceu. Foi liberado. Mas tava. Liberado. Foi liberado o papel para vocês casar. E aí, naquele primeiro ano, já tinha acontecido tanta bênção na nossa vida. E nós falamos com um ancião da igreja, um senhor muito sábio. E nós conversamos com ele, ele falou assim, nós falamos assim, ó, nossa, Deus não tem mais nada para derramar na nossa vida, tanto que ele derramou já. E ele falou, Deus vai derramar muito. Só o começo. Porque Deus, ele vai dando aos pouquinhos. Se ele der tudo para vocês que ele tem, vocês não vão saber lidar e vão jogar fora. É verdade. Exatamente. Então ele vai dar devagarinho. Gotinha, gotinha. E aí quando a gente Vai sendo casou, obediente, ele vai... Dando a abençoando, gotinha. vai Exatamente. liberando, a gente vai fechando as brechas, ele vai Exato. nos presenteando cada vez mais, né? e cada passo de obediência a gente via o derramar. E depois do casamento não podia ser diferente, Ah, depois. né? Foi um derramar de bens. Tanto que no início do Casados para Sempre, quando a gente foi fazer, o pessoal falou, o que vocês vão fazer? Vocês recém estão casando, deixa para os mais velhos, né? Que estão com problema. E nós não, exatamente. A gente quer fazer isso para não ter todo o erro, toda a parte errada. Então a gente já quer começar fazendo a coisa certa, né? Então é esse entendimento que também, tipo, Deus proporcionou para nós. Porque, tipo, não precisa tu viver, né, o lado ruim para te fazer a coisa boa. Terá né? passar pra Exatamente. depois. Não, vou ficar 10 anos casado, aí depois eu faço o curso. Não. Diz, não, né? Exatamente. A gente quer fazer esse encontro pra gente fazer a coisa certa, né? E foi o Casados para Sempre, né? Com certeza tem muitos cristãos aí nos assistindo. Tiver a oportunidade, tem que fazer esse curso. Ele é, assim, transformador. São 14 lições, vocês já fizeram? Não, Não? nunca fizemos. São 14 Não, lições e vocês vão trabalhar desde o financeiro no casamento, né? E foi uma coisa que foi trabalhado muito no nosso, porque o Ed sempre viveu muito pro pai e a mãe. E ele não conseguia separar, né? No intuito de ajudar pai e mãe, ele sempre ia, fazia mercado, isso, aquilo. E eu dizia, amor, isso não é casamento. Você é nosso agora, né? Eles são parentela e eles precisam aprender a viver, eles dois. E isso tudo aconteceu no Casados para Sempre. Esse romper do cordão umbilical, tudo aconteceu no Casados. Porque isso é uma coisa, gente, que muitos casais vêm reclamar. De ou mulher ou marido que não consegue. Papéis invertidos. Não, e que não consegue se desligar dos pais. E papéis Não invertidos consegue também. se desligar dos pais. Eles confundem a honra, né? Que desonrar pai e mãe. Eles confundem, né? Do cuidado, do obedecer, a viver tudo junto, o papel do homem e da mulher que ele deveria estar vivendo dentro de casa, ele está vivendo lá com o pai e com a mãe. Então, isso no Casados foi incrível para nós. Depois a gente fez o Pais para Toda a Vida e a gente achou assim, eu pensava, né? Agora o Ed vai aprender a ser pai. Ai, feliz da vida, porque ele tinha um jeito meio durão com as crianças. Eu pensei, agora ele vai aprender a ser pai. A gente começa o curso aprendendo a ser filho. A gente precisa liberar muito perdão para pai e mãe antes. Então é um tratamento. Começa lá de trás, né? Um É tratamento. verdade. Claro, porque precisa ir Claro, quebrando, Quebrar a né? maldição, quebrar a coisa. Muitas vezes as pessoas falam, porque meu pai não me fala, eu te amo, coisa lá, mas o que ele viveu? Ele teve essa experiência? Exatamente. Né, entende? Tipo, a gente cobrar é fácil, mas daí tu sabe como é que foi o relacionamento dele com os pais, como é que era, como é que São não coisas que a gente não para pra refletir, né? Exato, né? Exatamente. Daí, tipo assim, meu pai nunca me deu um abraço, vamos dizer, nunca falou eu te amo, nunca... Tá, mas ele recebeu isso? Ele teve essa vida, carinho, assim, esse esse carinho, contato. esse afeto, né? Então as pessoas, daí a gente vai sendo curado lá de trás, né? Vai sendo curado. Tu vê só muita coisa, né? É Que lindo. legal. Esses cursos tem o AN também, que é para noivos, né? É tudo do da Universidade da Família, MMC, acho que é, não lembro. Mas são cursos maravilhosos e transformadores. O Casados tem uma missão pro casal toda semana.
É um mistério. Um não sabe o que o outro tem que fazer. Ai, que E ali legal. tem Muito legal. e São ali tem 14 muita encontros. cura. É. Vai sair muita sujeira embaixo do tapete também. Então tem que ter muita sabedoria pra lidar com essas coisas. Mas vai sair dali transformado no casamento. Mas isso é online, o livro, Não, o é ministério? curso na igreja. Na igreja ali. Isso, na igreja, a igreja proporciona esse Em casa curso, da né? igreja de vocês lá da... Tem também. Mas na época da comunidade Na Ah, tinha. comunidade é, tinha. A Viver É. fez também uma vez. A Viver Eles tinha? fizeram em outro lugar, não me lembro onde que foi. É. Tem sim. No caso, a igreja tem que. Não sei como é que é se. Pedir esses cursos, entendeu? Solicitar esses cursos. Então, o ano é pra noivos. Então, tu aprende tudo antes do casamento. Antes do casamento, Tu se já preparar, começa tudo certo. né? Ah, que legal, Que né? legal. Aí Muito. tem o aliança, que a gente não fez o aliança, que daí a gente saiu, nós trocamos o ministério antes de fazer, que eu queria muito fazer, que Tem era também o homem ao máximo e a mulher também. Mulher, homem ao máximo e... não lembro como é que é o nome da parte Daqui a da pouco mulher. eu lembro. É. Esse aliança também é cura entre pais e filhos. É tudo do mesmo ministério. E como é a importância, né, da cura e do perdão, pra Muito. que você... Muito. porque muita palavra, tanto de maldição quanto de bênçãos, ela sai por nossa boca, né? E às vezes, numa briga familiar, é falado coisas pra um pai, pra uma mãe, pra um filho, em que no momento da raiva a gente fala aquilo. Só que o inimigo, ele toma a legalidade através daquilo e ele começa a usar essa legalidade e daí ele arma um circo maior do que já tá, né? Mas não é só na hora da raiva. É muita coisa na brincadeirinha. Por Também, exemplo, assim, verdade. ó. Por exemplo, ai, mas vai ser ligeiro esse guri. Quantas vezes falaram isso pros nossos filhos e nós falava, tá cancelado, meu filho não vai ser ligeiro. Porque o ligeiro é aquele homem que passa o pé nas pessoas, que enrola, ou vai ser ligeiro com mulher. Então, assim, porque o que acontece? Eu vou aproveitar e falar aqui, pra quem de repente não sabe. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe tudo, ele está em todos os lugares, ele ouve tudo. Mas o inimigo, ele não tem o poder de ler a nossa mente. Uhum. Então, ele lança setas inflamadas para que a gente fale qual é o nosso ponto fraco, para que ele perceba qual é o nosso ponto fraco. Então, quando nós falamos essas palavras de maldição, porque palavras de maldição duram por 4 gerações e palavras de bênção por 1000 gerações. Por isso que quando a gente tem esse entendimento, a gente sempre fala, teu filho tá dormindo, vai lá e declara, tu vai ser próspero, tu vai ser inteligente, tu vai ser um homem de Deus, tu vai ser um sacerdote, né? Teu marido tá dormindo, declara sobre a vida dele. Tem um texto em Timóteo, que eu não vou lembrar agora, que fala lá assim, ó, que o sacerdote seja fiel, não seja longe de contendas, um pai, não sei o quê. Troca pelo nome do teu marido, porque o Ed seja um homem fiel e declara isso, né? Declara palavras de bênçãos, porque o inimigo, ele fica cuidando tudo que a gente fala. E ali é o uma poder brecha, da ele toma posse. profetização, né? Tanto Claro. como maldição como Como bênção. bênção. Sim, É vale Ele pros verdade. dois, né? falar, vai ou profetizar pra maldição ou pra bênção, né? E aí? E o poder de você mesma, de você quebrar tudo isso, né? Que foi, é bem como tu falou, dura por gerações, né? E quantas palavras foi declarada, né, em cima do nosso pai, nossos avós, que ainda estão na nossa geração. E Isso. quando a gente começa a ter o entendimento, a gente começa a quebrar, Quebrar a maldição. né? Então, é muita coisa muito espiritual. Ensinar essas coisas para os nossos filhos, porque lá em casa, por exemplo, se eu falo assim, ai, mas eu fui burra, meu Deus, cancelado. Alguém já pula, cancela essa palavra, tu é inteligente, tu não é burra. Então, assim, porque muitas vezes é o que eu falei, não é na hora da raiva, né? Na brincadeirinha. Na brincadeira. Tu fala as coisas, né? Ai, Só que o único que não brinca é o Satanás, né? Exatamente. Ele tá só esperando uma Momento. abertura, um momento. Tu lançou ali. É que tu pensa assim, não dá nada, fala isso. Uhum. Daí tu vai, né? Não dá nada. Aí tu Várias vai coisas liberando, não dá né? nada, né? Não dá nada, e quando vê, né? Quando vê, tu caiu. Cai. Exatamente. Cria uma legalidade, né? Exatamente. E que nem vocês comentaram sobre o casamento, né? Voltando. Nosso casamento foi de uma água pro vinho, de uma loucura, assim, também. Porque a gente tava junto, fazia 2 anos. E Deus falou com nós, vocês precisam casar. E a gente não entendia mais. Porque eu nunca esqueci porque o Senhor liberou essa palavra e disse assim, porque eu tenho bênçãos pra derramar na vida de vocês, mas vocês não estão alicerçados, vocês não têm uma união e vocês estão em pecado, né? O pecado de fornicação. Uhum. E
vocês precisam se ajustar para que eu venha usar vocês como eu quero usar. E a gente, né, ficou pensando... Eu na verdade, eu não tinha o entendimento de como o casamento ele era importante. Exatamente. Nós não Sabe, fazia de ideia, como a gente ele fechava brechas nas nossas vidas. Como fecha, na verdade, né? Então eu pensava assim, não, eu amo a Tice e tá tudo bem, vamos viver junto. Mesmo estando na igreja, eu ainda tinha esse entendimento. Vai casar é só um papel. Só um papel. E, não deu certo, vai pra outra. Exatamente. E aí Deus falou uma vez, daí nós olhamos, beleza. Tá, daí a gente, né, vamos empurrar um pouquinho, Fomos esperar empurrando, só que isso a gente foi empurrando questão de semanas. Aí Deus falou de novo. Só que daí Deus falou, vocês casam. E nós, tá bom, tá bom. Daí Deus falou assim, vocês casam ou casam, né? E daí eu olhei pra ti assim, então porque vamos casar. assim, ó, pensa, a gente não tinha planejado nada. Aí não tinha, tipo assim, nós 19 anos, a gente pensou assim, cara, vamos arrumar uma dívida agora, né, também. Porque um casamento, se tu quer fazer muita coisa, tu vai querer alugar, vai querer fazer festa, né, de 30 convidados e transforma em 200 e assim vai. E daí nós falamos assim, bom, nós não vamos fazer nada, né, vamos fazer só pra família e porque o propósito é Deus. A aliança. Porque nós estávamos casando por um propósito, não por uma festa ou algo do tipo, né? E daí... Só que, como nem todos da família conhecem a palavra, têm entendimento, então acabam achando estranho. Muitos ficaram ofendidos porque a gente... está grávida. Não, a primeira coisa que pensa é essa, pronto, né? Não. E a gente fez uma coisa mais familiar ali, né? E foi a melhor coisa que a gente fez. Foi uma em benção. 2019, olha só. Outubro de 2019 a gente casou. E aquele dia a gente alicerçou, que nem diz. Uma semana depois, num culto, Deus encheu assim, fui batizado no Espírito Santo e Deus entregou meu ministério aquele dia, que era o Ministério da Libertação. E daí, foi indo. Aí eu lembro que tu fez um propósito com Deus sobre o Enem. E sobre ou fazer o Enem, ou Deus entregava alguma coisa pra ele ter um projeto próprio, né? Eu pedi pela minha vida financeira, né? Porque eu tava como se fosse de um lugar pro outro e não tinha uma estabilidade. Então eu fiz um propósito com Deus. E isso foi depois que a gente tava já casado, nós já tava alinhado. E aí veio a pandemia. Foi em janeiro, daí Deus usou a pastora pra te revelar que Deus entregaria um presente. E eu não sabia o que era. E aí veio a pandemia e aí, né, o comércio inteiro fechou. Eu tava trabalhando de funcionário. E aí a minha chefe veio assim e me fez uma proposta. Bem delicada. Ela chegou assim, viu, olha, é o seguinte, eu não tenho como sustentar 2 lojas, né? Então, essa aqui, como é filial, ou você me compra, ou você tá na rua. Daí eu olhei assim pra ela, tudo bem, só que eu não tenho condições. Como é que eu vou comprar? Eu tinha recém feito 20 anos. Como? Uma pandemia, tudo fechado, o banco não vai dar financiamento, não tem possibilidades. Aí ela falou assim, não, eu faço no boca a boca pra ti. Aí tu vai me pagando por mês. E aí eu olhei assim, tipo, incrédulo, né? Como assim tu vai depositar essa confiança em mim, né? Porque não fazia 1 ano assim que eu tava trabalhando com ela, então nós não tinha tanta intimidade assim pra ela me fazer uma proposta. Só que daí eu resolvi fechar minha boca, porque eu vi que era Deus trabalhando ali, né? O presente. Era o presente. E 1 semana antes eu tinha sonhado que eu tava abrindo a porta como proprietário. E eu só lembrei desse sonho depois que ela me fez a proposta. E aí tudo se encaixou. Muita coisa mudou na nossa vida pós-casamento. A gente, assim, ó, a gente sempre lá na igreja, quando a gente testemunha de muitas coisas, o casamento, E eu aconselho muito o pessoal Tem também um casal de amigo alinhar nosso também, a vida, né? Que também confirma, depois que eles casaram, tudo mudou também. Deus transforma. Então, porque se torna Deus não vai poder derramar a bênção dele num relacionamento que não tá de acordo com o sonho dele. Exatamente. Né? Porque Tipo, a gente sempre a linha que eu vou ter presenteado. Exatamente. Né? Vai fechando as brechas que eu vou ter derramando as bênçãos. É o que nós falamos antes, né? Tipo, a gente foi fechando tudo, o máximo das coisas que a gente conseguia. Corria, fazer curso, fazer aquilo, vamos casar, vamos se ajeitar. E ele vai ajeitando, vai fechando e vai te presenteando, vai enchendo. E assim, Né? Então vai derramando. Eu sempre falo, né, que quem criou o casamento, quem criou esse ministério, foi Deus. Então é o único que sabe o que realmente dá certo. Por isso que a Bíblia é um manual.
Por isso que ali vai ter o papel do homem, da mulher, do filho, né? Porque ele que criou esse ministério. É igual tu comprar um micro-ondas, tu vai ler o manual pra saber como ele funciona, né? Então, somente Deus que vai saber como realmente funciona. Essa questão da fornicação, mas mais do que a fornicação. Nós que vivemos no mundo e tivemos outros relacionamentos sexuais, né? Mais de um. Daí nós fomos entender também, numa escola que a gente fez, de libertação, sobre os pactos que são feitos. Porque todo ato sexual é um pacto de sangue. E ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Se tu tá na aliança do casamento, uma bênção. Mas quando você faz fora essa maldição, por que é um pacto de sangue? No ato sexual se rompem microvasos em cada ato sexual. E tu carrega um pouco de cada pessoa junto contigo. De todas as pessoas que tu já teve relacionamento. Então, tu carrega tudo isso contigo. Por isso a importância depois do entendimento, de liberar essas pessoas, de liberar o teu passado, né? E começar algo novo e fazer uma aliança e ajustar e deixar tudo isso pra trás. E fechar as brechas, né? Então... E isso é bem importante, né? Porque, imagina, no mundo espiritual, olha quanta coisa que você vai levando, e muitas coisas tu não entende por que tu tá passando, mas é fardos que tu tá carregando que não é teu, né? É legalidade que foi aberta. Que trazendo, né? E que às vezes a gente não tem a percepção, o conhecimento, né? Sim. Por isso que, nossa, é muito legal ter esse testemunho de vocês, porque muitas pessoas vão ouvir, vão ter esse entendimento, né? A gente demorou pra ter esse entendimento. A questão ali também, antes você falou do cordão umbilical que precisava ser rompido. Aconteceu a mesma coisa com nós também. É verdade. Porque a gente alinhou a nossa vida, a gente casou, mas a gente tava morando com os meus pais. Porque eu também tinha aquele certo receio, como agora? Minha vida não tá bem alinhada, aluguel, tudo mais, como, né? Aos meus olhos não tinha condições. Vamos viver apertado, e daí... E daí Deus, não, vocês precisam... Daí eu lembrei quando tu falou ali, ele falou assim, é preciso romper o cordão umbilical de você com teus pais. Deixa que dos teus pais cuido eu. Porque eu me preocupo muito com os meus pais, né? E aí eu entendi, não. Daí a gente começou a procurar uma casa, E foi assim, repentino, né? Porque a gente sempre brinca que quando Deus fala conosco e vai entregar alguma coisa... Deus não prepara, tipo... Eu sempre falo assim, acho que o dia que Deus vai entregar um filho pra nós, vai ser assim, tipo... Já vai estar com 9 meses. Deixa eu botar com 9 meses. Porque todas as coisas foram... É um processo muito rápido. É muito rápido, tipo, Deus fala, é que nem a nossa casa agora. Deus falou do contrato e quando veio em questão de 3 dias, já tava surgindo proposta e a gente tava indo e tava desenvolvendo. Mas a questão da nossa casa, né, no nosso apartamento, quando a gente se mudou, porque a gente saiu pela primeira vez da casa da minha sogra, a nossa maior preocupação era financeira, né? Sim. Porque muitos casais, principalmente às vezes jovens, né, quando vão sair de casa, a principal preocupação é a financeira. E se a gente colocar Deus, e Deus falou assim, Deus, que eu vou te dar um suporte, que eu vou te dar um alicerce, que é pra você fazer... Deus não vai te deixar sozinho. Isso acaba sendo... Deus aponta, ele paga a conta. Exatamente. Acaba sendo um pouco de incredulidade nossa, né? Sim, carne. Isso, de dizer Como assim... que eu vou fazer agora? Exatamente. Meu Deus. Aluguel, água, luz. Isso, aí tu fica... Só que daí quando tu tá no processo, tu vê como Deus cuida, né? Como ele é um Deus de detalhe mesmo, né? Aí ele mexe aqui, mexe ali, ele vai ajustando... E quando vê, tá tudo encaixado, não tem mais preocupação nenhuma, porque ele já tinha cuidado de tudo. E a gente adora sofrer, né? Ele não diz na palavra que os passarinhos se preocupam com o que comer, né? Exato, andais ansiosos, né? Porque, né? Tu anda ansioso com o que vestir, o que comer, né? Se ele dá, claro, se a gente for obediente, né? E dependendo da vida que a gente teve, a gente vai ter as consequências também para passar. Né? Então, muitas vezes acontecem dos casais, principalmente falando em casal. Mas agora a gente começou a ir na igreja, parece que piorou a coisa. Não é a questão de piorou, é a questão de que o quão errado tu tava. Né? Então, agora tu tá acertando as coisas. Então, pra te acertar as coisas, tu vai ter que renunciar. Tirar a sujeira debaixo Tirar do a tapete. sujeira, tipo, tudo que tu foi tapeando, foi botando debaixo do tapete. Se tu quer uma casa limpa, quer uma casa transformada, tu vai ter que limpar. Então, pra te fazer essa limpeza vai doer, vai ser cansativo, vai ser... Tipo, tu vai ter esse momento que tu vai ter que fazer isso.
né? Pra te poder, como casal, crescer junto, né? E se tu tá pedindo o Espírito Santo, tu vai revelar, né? Exato, exatamente. Tu tá orando, o Espírito Santo vai revelar, e tu vai ver, né? Vai olhar, ver os teus pontos fracos, e tem que renunciar, né? Pedir pra Deus transformar, né? Porque o nosso caráter, ele vai mudando todo dia, né? Nós temos que nos renunciar todo dia, Todo né? dia. Todo E a dia. batalha ele tá sendo com a carne. E fora a batalha que o inimigo coloca também. Porque ele não quer você lá dentro da igreja. Ele Não não quer você descansa. renunciando. Não quer você mudando de vida. E Não. ele vai colocar artimanhas, vai. Só que a gente tem que ter a firme convicção de que quem direciona a nossa vida é Deus. De que quem cuida da nossa vida é Deus. E pode o inimigo se levantar. Se Deus está com a mão sobre a tua vida, pode vir a tempestade, pode vir furacão que for. Se Jesus está no teu barco, ele não vai virar, Exatamente. Exato. né? E É um dos processos mais difíceis de a gente aprender a descansar no Senhor, né? É. E a questão, me lembrei agora de algo que a gente falou antes, né? Quando eu tô com um problema meu, daí eu penso assim, ai Deus, eu tô com um problema, eu não quero cuidar de ninguém agora, né? E esses tempos atrás aconteceu uma situação na nossa casa, assim, e eu lembro que era um culto de quarto, um culto de oração. E daí eu fui pro culto e nós tínhamos que atender um casal depois do culto. E a notícia veio de tarde. E eu chorava no culto e dizia, Deus, eu não quero cuidar de ninguém hoje, por favor, hoje não, me dá uma folga, hoje eu não tô bem, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. E daí veio aquela palavra assim, que tu falou antes, né? Cuida, faz com excelência pra mim, que dos teus cuido eu, né? E daí eu, tá bom, eu vou depois lá cuidar e tal. Quando eu cedi, Deus só queria a minha obediência. Quando eu cedi, veio uma mensagem do casal dizendo assim, viu, hoje nós não vamos poder. Então Deus me mimando, ele sabia que eu não estava bem, que eu não tinha condições, mas ele queria ver até onde eu ia. Ele queria ver a minha obediência. Então quando nós trabalhamos pro Senhor, ele trabalha pra Entender nós. o coração, né? Ele vê o coração, tipo assim, não, ela ia conseguir, ela ia atender, então vou livrar ela, né? Uma chance. Vou dar esse descanso. E outra dá coisa esse que eu quero descanso. aproveitar e dar o testemunho aqui, que daí nesse processo todo das crianças, né, no meio do caminho nós descobrimos que, mesmo eles tendo o pai na certidão, né, eles vão pro pai, tudo que o Ed poderia também ser pai na certidão. Isso foi algo muito novo que a gente descobriu, porque é uma revolução no direito da família, eu quero deixar essa dica aqui. Então nós entramos com a documentação, até nós juntamos toda a papelada achando que de repente o pai deles poderia não concordar. E, né, e conversamos com ele concordou. Então hoje na certidão eles têm uma mãe, 2 pais e 6 avós. Na certidão. não sabia disso. Que Sim. legal. E isso pode ser para madrasta, padrasto, ou quando o material genético de um casal está sendo gerado na barriga de outra pessoa e quiserem colocar essa pessoa como mãe também. Então, pode ter 2 mães e um pai. Então, hoje o Ed é pai de coração, é pai no papel, né? Das crianças Que bênção, nesse né? tempo. É muito legal. Quando veio o papel, né, amor? Ah. Ai, foi lindo. Ai, Imagina. a emoção, né? Ah. Porque, que nem você falou, você nem imaginava em ter filhos, Não. né? E tanto quando nós começamos, a Dai falou, não vou poder te dar filho, porque ela tem ligadura. Eu disse, não, mas eu não quero filho. Né? E depois, no processo da gente com as crianças pequenas, daí eles começaram a cobrar também de nós, né? Cobrar dela também. Mãe, dá um filho com ele, dá um filho com ele. Né? E daí nós fomos até para fazer uma reversão, né? Só que a possibilidade era de 10% e naquela época era R$50 mil. Né? E era Muito tempo de uma ligadura. possibilidade de 10% de poder dar, né? E daí nós, não vamos arriscar, digamos assim. Daí falamos em adoção. Daí vamos adotar. Eu disse, não, adotado já vou ter 3. Vou adotar mais um, né? Então, tipo, se fosse era pra ser de sangue mesmo. Aham, aham. E daí depois, num tempo, a gente daí fomos fazer fertilização. Daí a gente também entendeu que, tipo, quantos óvulos vai colocar ali, pode dar trigêmeos, né? Entende? Não, e não só isso, assim, se eu sou uma mulher fértil, e daí eles... Faz eu inseminação? entendi isso com clientes minhas, que tipo assim, tinha 10 óvulos lá, eles colocaram 3 e descartaram o resto. Pra mim isso é aborto, entendeu? Então, assim, decidimos que não queríamos isso também. E daí eu entendi que a família que Deus proporcionou pra mim e os filhos que Ele queria pra mim, que quis pra mim, eram esses filhos, né?
Daí eu disse, não, tá resolvido então. Daí acalmou o coração de todo Daí mundo. acalmou o coração de todo mundo, sabe? Daí, tipo, hoje eles são meus filhos, não são de sangue, mas é papel e coração. Claro. E sou bem resolvido nessa questão. Não tenho problema nenhum em dizer, tu não tem filho teu. Eu disse, não, tem. Eles são meus filhos. Uhum. Né? Então isso é bem tranquilo pra mim, digamos assim, sabe? E esse foi também uma das coisas que no início ali a gente também balançava, né? Que eu ia tipo, pois é, ok, poderia ter um filho meu, né? Digamos assim. Uhum. E não, Deus proporcionou essa família pra mim. E quando tu entende esse propósito, né? Da família, vai se cumprindo as coisas, né? Eu quero dar um outro testemunho que eu acho bem importante, porque como é a nossa história, e tem muitos casais que vêm tanto nessa questão de filhos de um, filhos de outro, ou de ex, né? E quando a gente começou e se converteu, o Ed se incomodava muito se a gente orasse pelo pai das crianças. Além do que ele era ciumento, né, no início, e ele não gostava. E eu via que aquilo era um peso para as crianças, porque nós orávamos todo meio-dia na mesa. E era um peso, né? E aí tínhamos as células de homens e de mulheres na época, e teve uma célula de homens na nossa casa. E ali eles, nossa, foi lindo, eles se prostraram, foi muito lindo o que Deus fez. E naquela noite o Ed orou pelo pai das crianças. E aí o líder disse, esse é o caminho, aí começa o romper. E a partir dali nós começamos sempre a orar pela vida do pai das crianças. Ele ainda não conhece a Cristo, né? Mas começamos a partir dali orar. E aquilo foi assim, né, para as crianças, né, amor? Meu Deus, tudo mudou a partir daquilo. Então as pessoas têm muito problema com o ex. E a gente sabe que um divórcio causa muitas coisas. Mas quando a gente entende que a nossa luta não é contra a carne, né? Que é principados e potestades, que é uma alma que... É a mesma coisa assim, ó. Eu já recebi mensagem no Insta, por exemplo, assim, ué, não é tu que fala de restauração de casamento, agora tá ajudando fulano que destruiu o casamento? Retaliação, né? Eu não respondi, mas eu penso assim, ó, uma pessoa que não consegue ver na outra uma alma que precisa ser resgatada, é porque ela nunca recebeu a graça. Porque Ela quem não conhece o poder da graça, da transformação, porque né? quem conhece sabe que todo mundo tem solução, que todo mundo merece. Já aconteceu outras situações de eu estar no estabelecimento e uma pessoa falando mal da outra, e eu disse pra ela, tu sabia que se essa pessoa, desconfiando da conversão da outra, eu disse que se essa pessoa, o coração dela realmente está convertido, ela está muito mais próxima de Jesus do que você que está aqui julgando. Eu tive que falar. Eu disse assim, essa pessoa está muito mais próxima de Jesus. Então as pessoas, elas não acreditam na transformação das outras. Exatamente. Ou sempre esperando alguma coisinha pra dizer, eu falei qual é a coisa. É que a pessoa... Demorou, eu sabia que não ia dar certo. Entende? Então eles estão. O pessoal tá armado esperando pra acontecer alguma coisa pra poder te julgar. Exatamente. E a pessoa olha mais para o passado do que a mudança que já ocorreu Sim, na vida exato, dela, sim. né? Exatamente. Porque todos nós já tivemos um passado, todos nós erramos, todos nós falhamos. E a gente continua falhando diariamente, mas a gente reconhece e pede pro Senhor nos mudar. Porque o único perfeito é Jesus, É né? que hoje nós não queremos viver na prática do pecado. É, Nós vamos exatamente. pecar, mas não viver na prática, né? E aquela questão, porque fulano matou, porque eu só fiz uma fofoquinha, porque fulano traiu e eu só fiz uma fofoquinha. Não existe pecadinho e pecadão. É. O que existe é a consequência diferente, né? Como a gente falou, tu vai vir de um mundo... Hoje, eu me converti hoje e vou começar a plantar sementes boas. Mas eu ainda tenho Tem que a colheita do que colher. tu plantou. Mas eu plantando sementes boas hoje, Tu vai logo ter eu vou uma começar a colher só Claro. coisas boas. Mas eu preciso passar pelo deserto, por esse Sim. Com processo certeza. entre o Egito e Canaã, né? Exatamente. E o deserto eu sempre digo, aproveite o deserto. É. Sabe como que eu defino o que eu ouvi uma vez, a Viviane Martinello falando? Que deserto ativa os nossos músculos espirituais. Pra mim, isso Eu aprendi a agradecer aos desertos do que murmurar. Aham. Porque é nos desertos ali que eu fui moldado mesmo, que meu caráter foi moldado por Deus. Eu lembro que um dia, lá, nós estávamos em período de pandemia, eu estava recém com a loja também, e eu peguei Covid. Recém iniciando a loja, então 15 dias sem abri 2 dias, 0 movimento. No terceiro dia me bateu um desespero. Imagina.
Aí eu fui atrás do caixa, assim, me ajoelhei. E eu não conseguia nem orar, só chorava. E aí Deus falou assim pra mim, toda vez que tu se ansia, é porque tu não confia naquilo que eu te prometi. É porque tu não acredita naquilo que eu tenho pra ti. E aí eu respirei fundo, assim, amém. E daí eu fui pra parte de trás, assim. Eu não lembro a pregação que o Espírito Santo fez pra mim, mas o Espírito Santo pregou pra mim. Eu tava abaixado, assim, e o Espírito Santo começou a falar pra mim. Começou a pregar. E eu só conseguia chorar, só que aquilo me limpou. Sim. E eu nunca mais reclamei, sabe? Ali eu aprendi a descansar em Deus. Então foi um deserto muito válido pra mim, sabe? Porque eu tava desesperado, ansiado, com ansiedade. E eu tava já, não, porque não vai dar mais nada certo, porque não sei o quê. E ali Deus, ele tirou aquilo de mim. Hoje eu não murmuro mais, só agradeço a Deus. Amém. Quando a gente entender que o propósito do Senhor vai ser sempre melhor do que o nosso, né? Hoje, de meio-dia, a gente tava falando em casa. Tipo assim, eu sou muito carne, assim, muito na hora, assim, sabe? Eu sou muito explosivo na questão de... Sanguíneo de personalidade. Sanguíneo, exatamente, sanguíneo. Então, tipo, aí eu vomitei ali e depois eu vou lá e peço perdão. Desculpa por ter falado ou por ter te ofendido. E isso é um processo que eu venho me tratando e venho tentando cada vez mais me corrigir. É o que nós falamos. O único perfeito foi o que morreu por nós. Exatamente. Não tem. O único perfeito morreu por nós pelos nossos pecados. Então, quando eu entender que eu tenho que ir me tratando, tenho que ir me consertando, eu vou fazendo isso, né? E eu ouvindo tu falar, e muitas vezes Deus quer só que a gente fique em silêncio. Ele quer falar, só que a gente quer falar. Me ajuda, por favor, como é que eu vou cumprir, como é que eu vou pagar aluguel, como é que eu vou, sabe? Não, ele só quer que tu pare e descanse e, tipo assim, deixa ele trabalhar, né? E é difícil pra gente fazer isso. Porque a gente sabe os compromissos que a gente tem, né? Porque principalmente pro homem, né? Tipo assim, eu tenho que cumprir com as obrigações da casa, tem que prover pro nosso lar. Né? Então, tipo assim, quando a gente entender e aprender a descansar, é difícil. Vou falar bem pra vocês, é difícil. Mas, quando a gente entender e deixar Deus agir, assim, ele vai trabalhando, vai moldando, vai fazendo as coisas, e foi o que tu fez. Quando tu entendeu que Deus, né, tipo assim, acalmou teu coração, o Espírito Santo acalmou, tu conseguiu entender que ele estava no comando, né? Ele estava na direção, né? Então, isso é muito legal. Você vê como o ser uma só carne, né? O Ed é super sanguíneo e eu sou coração demais, mole mesmo. E eu não sei dizer não para as pessoas, e por muitas vezes as pessoas abusam de mim porque eu não sei dizer não. Então eu vejo assim, quantas vezes eu preciso dele, amor, me ajuda, fala não pra mim, me ajuda. Não, tipo assim, ele me ajuda a achar uma saída porque eu não sei falar não pra quem. E, né? É uma coisa, não vai dar. Ela, meu Deus, como é que eu vou falar? Como é que ela vai aceitar isso? É que ela vai entender? Eu disse, não tem que entender. Não, né? Tipo assim, meu Deus, ela... Eu choro. Pra ela me falar uma coisa, ela fica uma semana remoendo, como é que ela vai chegar, e como é que vai me falar. Eu não, já pego e já... É que o Ed, por ele ser sanguíneo, viu? Vocês acham que nós dois não temos problema? Nós temos, né, amor? Esse tipo de probleminha. Então, assim, por o Ed ser sanguíneo, quando eu vou falar alguma coisa pra ele, a primeira resposta vai ser não, entendeu? Porque é muito mais fácil depois tu falar o sim, do que tu falar o sim e depois ter que dizer o não, né? Eu faço isso. Então, assim, a primeira resposta dele vai ser não. Então, eu fico pensando, como fazer, e não é manipular, não. É como fazer ele conduzir entender, sabe? É a coisa certa na hora certa. Em relação às crianças, porque eu sempre fui mãe presente, de conversar, de abrir o coração. E o Ed, ele não tinha filhos, ele só dizia não e acabou. Cagada é pau. E daí eu dizia Nunca assim... apanhei uma vez, o meu pai chorou mais do que eu, e sabe, assim, e coisa que achava que era assim que resolvia. Ela disse, não, todas as pessoas, eles têm vontade, eles têm sentimento, eles têm que explicar o porquê não. Né? Mas assim, também ele falava isso, né? E no dia que a Maria subiu lá, pequenininho, 5 aninhos, subiu na grade de ponta, ele disse, se eu te ver aí de novo, tu vai apanhar. Guardei aquilo. No outro dia, a Maria, na grade. Escalando. Daí eu falei pra ele, vai bater? Daí ele, como assim? Tu pega um chinelo e tu vai bater agora.
porque senão ela vai pegar teu ponto fraco e vai começar a jogar com nós. E ela viu que ela foi uma vez e não deu nada, ela foi de novo e não deu nada, agora tu vai ter que dar uma chinelada nela. Então, pra ele, assim, uma chinelada, gente, não é espancar uma criança, mas, tipo, dar limites, né? Porque o papel do pai é dar destino, limite e proteção. Esse é o papel de um pai. Eu não tive. Por isso eu tive tantas inseguranças na minha vida, por isso eu não sei dizer não. Porque eu não tive, por isso que eu começava coisas e não conseguia terminar. Porque eu não tive quem me deu destino, não tive quem me deu limite e nem proteção. Né? Eu tive que aprender isso sozinha. E foi depois de Jesus me curando de muitas coisas que eu entendi. Então esse é o papel do pai. Não, ela tá lá, agora tu vai lá dar uma chinelada dele. E foi, mas assim, ó. Assim, né? Ele falava, vou te cagar de pau. Foi lá dar uma chinelada, não conseguia dar chinelada nela. Não, tá louco. O que tu lembrou que tu queria falar? Não, nós falando do momento certo, a hora certa e fazer a coisa certa, né? Num do encontro do Casados para Sempre. Tinha uma situação lá que, tipo, se tu tivesse que pedir perdão pra tua esposa, ou, enfim, a esposa pro marido, que fossem resolver. E essa mulher, ela foi falar de uma traição pro marido. Só que ele não teve a sabedoria do Senhor, digamos assim, e o que resultou? Um divórcio. Que nunca, não conseguiram, foi feita a coisa certa no momento errado. Entendi. Ela não esperou, ela não preparou o ambiente não, ela foi tentar fazer a coisa, recebi, eu vou lá e vou falar. Ela saiu do Ela curso saiu do falou. curso, não, assim, assado. Querendo ajustar, né? Querendo ajustar e fez a maior coisa errada, né? E daí deu que... Não se formaram com a gente, separaram. Desistiram do curso, separaram até hoje. E daí cada um tomou o seu destino, e você foi um relacionamento. Por isso que eu digo, tu conhecer a personalidade do teu companheiro. Eu entendo que muitas coisas que eu tenho que falar pro Ed, eu tenho que orar uma semana antes. E amém! Deus vai preparar aquele momento. Teve uma situação das crianças que eu precisava falar pra ele, e eu sabia que ele não ia receber. Quando eles eram pequenos, o jeito que ele fazia e tal. E eu lembro que eu fiquei uma semana orando, e aí num sábado nós estávamos dando volta de carro, e a gente parou na frente do Chico's Lanche, eu nunca vou esquecer. A gente parou ali e começamos a conversar, e o Espírito Santo me disse, pode falar. Pode falar que ele vai receber. Ele recebeu tudo o que eu falei. Tudo. Coisas que ele não receberia. Então, assim, tu entender isso, conhecer o temperamento do teu companheiro e orar por isso, orar pra hora certa, a coisa certa e na hora certa, né? Tudo tem um momento, né? Porque o casal, na verdade, um não é igual ao outro, né? Que nem vocês, né? O temperamento do um, o jeito do outro. E criações diferentes. Criações diferentes. Então, às vezes a pessoa procura um par perfeito que quer ser igual, mas não vai ser assim, é uma ilusão, né? Eu e a Tis também, tem muitas coisas que a gente diverge, que nós somos diferentes, porque a gente foi criado diferente, né? Mas o diálogo sempre ajudou nós, né? A gente discutia, depois a gente parava. E daí... eu não gosto disso. Mas eu não gosto que tu faz isso. Então vamos mudar? Não, vamos mudar. Sim. Vamos tentar. Então, sempre foi assim. Um tentando puxar... Um puxa da corda de um lado e o outro puxa do outro. Os dois. Chegar porque senão, acordo, se só um tentar mudar, né, vai se sobrecarregar e o outro. Né? Então é uma reciprocidade. Isso aí. E é igual, vou fazer uma comparação, parece ridícula, mas não é. Sabe quando tu quer domar ali um cachorrinho e tu dá um petisco e tu dá um prêmio pra ele por aquilo, né? E não é uma comparação, né, entre o ser humano, mas assim, quando a pessoa acerta contigo, por exemplo, assim, quando o Ed aí fazia uma coisa que eu esperava dele com as crianças, eu dizia... Amor, como tu me fez feliz. Sabe? Elogiar a pessoa. Não fazer assim, tu não fez mais do que a tua obrigação. Coisa, né? Entendeu? Tem muito fez isso. mais do que a tua obrigação. Amor, tu não tem noção quanto tu me fez feliz falando essa palavra pra eles. Então ele via, é tão simples. Eu podia estar fazendo isso há tanto tempo. Eu não sabia que isso fazia ela tão feliz. Então, eu entender o que faz ele feliz. Por exemplo, quer ver uma falha minha assim, ó, que deixa o Ed muito triste? O Ed, às vezes eu penso assim, tá cancelado, Senhor, que eu tenho déficit de atenção, porque tá cancelado, porque assim, ó,
O Ed às vezes faz as coisas, não pra mim, isso eu percebo na hora, né? Mas ele gosta de fazer as coisinhas em casa pra me agradar e eu não vejo, entendeu? Olha a última. A última, como dizia aquele da Globo, lá, foi fenomenal. Fenomenal. A gente fez um close lá e nós falávamos assim, a gente precisava ter um espelho aqui dentro, né? Pra não precisar ir lá, nós temos na entrada da casa um espelho, no meu estúdio um espelho e tal. E aí a gente tinha uma cadeira com um espelho redondo, onde eu me olhava todos os dias. Isso, gente, faz uns 3 meses, né, mano? Uhum. Uns 3, 4 É que a meses. gente começou a pintar a casa por dentro, né? É. Daí nós resolvemos. Daí tinha aquele espelho ali, tá? E eu sempre me olho naquele espelho, me arrumo e tá. Fui pra um curso, né? Uhum. Eu fui pra um curso. Fui pro Coned. E daí, voltei. Passou 2 dias, tá? Um dia a Maria entrou no quarto e ele falou assim... Bonito espelho, né, Maria? E eu... Meu Deus. Que espelho. Gente, eu fui lá, ele botou um espelho de 2 metros. Eu me olhei 2 dias no espelho e não vi o espelho. Tem noção disso? O quanto ele ficou triste. Eu disse, amor, me perdoa, mas eu tenho outras qualidades, né? Por favor, me perdoa, amor. Porque eu sou muito assim... Espelho do tamanho da casa, né? Mas é que... Você vai e passa um carro no espelho. Mas, tipo, como tinha um outro pequenininho e eu faço tudo no automático, eu me olhava e pá, saía correndo, eu faço tudo E eu correndo. esperando, não, ela não pode não ter visto. Impossível. Não sentia. Porque eu olhava num espelho pequenininho. Daí eu boto um espelho do tamanho de um trem, mano. E nada. Daí a Maria foi e disse, bonito, né? Ficou legal o espelho, né, Maria? Daí ela veio com... Eu disse, amor, me perdoa. Aí, olha só, quando foi botar a piscina. Foi botar a piscina, isso já faz 10 anos. Gente, ele queria que eu entrasse no buraco de terra a todo custo. E ele achava que eu tava fazendo pouco caso, porque eu não queria entrar no buraco. Eu disse, mas amor, é um buraco. É só um buraco de terra, o que eu vou fazer aí dentro? Eu vou ficar olhando pras paredes de terra? E ele queria que eu entrasse no buraco, sonhar com ele, com a piscina. Entendeu? Uhum. Então, pra ele, essas coisinhas é muito importante. E eu tenho que me vigiar. Porque pra mim, eu sempre brinco assim, ó, que se ele botar um prego na parede, ele quer que eu enxergue o prego. Então, eu tenho que me vigiar em relação a isso, assim como ele, algumas coisas que ele sabe que me agrada. Então, o casal tem que ter essa percepção e sempre tentar melhorar. Vai ter coisas que, de repente, nunca vai mudar e eu tenho que aprender, né? Que eu não posso, e que eu não posso, assim, ó... Esse dia nós estávamos falando de cada um com seu... Não é cada um com seu dom, como é que é do livro que tem, né? Que nós estávamos comentando, um outro A casal. especialidade de pessoas, Isso, aquele do Thiago Brunet. As especialidades de pessoas, né? As pessoas diferentes, que são as pessoas mais próximas, né? Os tipos de pessoas que a gente convive, né? Então, outra coisa é que quando eu me frustro com alguém, uma frustração, não é culpa da pessoa. Fui eu que criei uma expectativa muito grande. Entendi. Então, se eu criar uma expectativa muito grande no meu esposo, eu vou querer que ele faça coisas mirabolantes, ou ainda assim, vou aproveitar outra coisa. Eu vou lembrando as coisas, vou falando que a gente fala pros casais. Nunca fale da tua intimidade com outro casal. Né? Porque eu lembro que quando eu era do mundo, as amigas se juntavam e falavam até da relação sexual que tinham. Tipo assim, falava, era normal aquilo ali. E eu lembro que a nossa líder falou, nunca fale da tua intimidade. Porque de repente eu vou conversar contigo, eu vou contar uma coisa que o meu marido faz e é tudo que tu espera que o teu faça. Tu vai começar a olhar pro meu marido Algo diferente. Porque é verdade. tudo que tu espera. Eu sempre esperei que o Alexandre fizesse isso comigo. Aí tu vai começar a admirar o meu marido. Então, sentido, né? como a gente tem que cuidar, intimidade já diz o nome. É intimidade, é entre o casal. Né? A não ser que tu precise de um aconselhamento com alguém maduro, uma liderança. Sempre cuidar com quem que a gente vai se aconselhar. Isso é muito importante, porque mesmo dentro da igreja, tem pessoas que tu vai contar aqui, vai contar pro melhor amigo, pro outro e pro outro. Então, O a gente amigo vai tem ter sempre o melhor amigo, né? E assim E vai. assim vai. Porque assim igreja vai. é um hospital de pessoas que estão ali pra... Todo mundo tá ali pra crescer, pra tratar, pra perdoar, pra curar, Ser né? curado, né? Então, às vezes a gente conta pra pessoa errada também. Então, a gente precisa observar muito isso. Né? Nunca falar do nosso marido, fazer propaganda do nosso marido, fazer Exatamente. propaganda da nossa esposa, né? É porque é muito mais profundo, né? Muitas coisas, né? No dia a dia, tudo, né? E faz muito sentido isso, porque... E às vezes tem coisas que a gente
passa despercebido e a gente pensa, é só uma conversa e coisa. Muitas coisas, não só disso, mas de outras coisas que às vezes acontecem, desde às vezes de uma briga dentro, né, com um casal, de uma fraqueza ou algo do tipo. Se você se aconselha com uma pessoa errada, tu também, quando tu recebe um conselho errado, Exato. e daí não é um conselho que o Senhor direcionou. Direcionou. E daí tu faz tudo virar pior do que já está. É igual quando a gente fala para as pessoas do mundo assim, e eu também não entendia, tá? Quando eu dizia assim, sabe o que falta isso agora? Assim, mulheres não ter amigos homens, homens não ter amigos mulheres, no sentido assim, todos os homens têm que ser amigo meu e dele. Todas as mulheres têm que ser amigas minha e dele. Ele não pode ter uma amiga que é só dele, né? Porque se a gente tem casais que são amigos dos dois, quando nós passar por uma dificuldade, esse casal vai dizer, não, vai dar certo, vamos lá. Vamos ajudar. Porque são amigos dos dois. Se for amigo de um, vai dizer assim, cara, a Salta fila fora. anda. A fila anda. Então, é muito importante a gente andar com pessoas, com casais que sejam amigos dos dois, Isso é verdade. né? Então, todos esses cuidados a gente tem que ter, né? E eu lembrei até, que nem tu falou que tu não tinha visto espelho, aconteceu comigo. Eu fiquei meio assim pra contar. Não vou contar. Amor, tá ouvindo? É de Deus. Tá. Não, Tu quer contar? Não, conta. eu tinha feito 1 ano de namoro, né? 1 ano. Tá, aí 1 ano de namoro. Aí eu pensei, vou fazer uma surpresa. Peguei foto nossa, mandei revelar. Cortei um monte de coração. Mais uns 300 corações. Aí comprei um urso. E daí saí mais cedo do serviço, fui lá, arrumei tudo o quarto dela, Minha mãe botei os corações na ajudou. parede, a mãe Mas dela ajudou, meu cunhadinho ajudou. Decorei o quarto. Tá, fui buscar ela no serviço. Ela chegou em casa, e eu, né, nervoso, naquela expectativa, né? Vai pro Primeira quarto. coisa que ela vai fazer, vai pro quarto, certeza. Tá, e ela foi indo pro quarto, e eu aqui, né, cuidando. Ela foi no quarto, tirou a mochila, botou em cima da cama e saiu. E eu fiquei assim. Tu Não viu nada? Não viu nada? Não notou Eu nada? não liguei a luz. Só que, tipo, tinha a luminosidade, né, da cozinha. Eu entrei assim, virei. E o Ali, tu não viu Volta nada? lá. Tu não viu nada? Eu falei, o O quê? que houve? Eu dei minha sogra. Disse, tu não viu? Daí ela ficou assim. Daí ela voltou. Ai! Que E legal. eu, meu Deus. Gente, até hoje eu fico, meu Deus, como é que eu não vi isso? Não, era um urso maior que eu. Em cima da E cama. não é difícil. Não mas é difícil. E ela botou a bolsa do lado do urso. Dá licença, deixa eu tirar isso aqui, tá atrapalhando. Só faltou tirar o urso. Não, Gente, é sério. A parede lateral, assim, dava pra ver nítido. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu lembrei na hora quando a Dai falou, eu falei, Dai, eu tô me vendo aqui. Por isso, como é importante a gente se conhecer, né? Ter essa Exatamente. transparência e ser verdadeiro, né? Um com o outro, conhecer as fragilidades de cada um, entender. Eu acho que isso faz toda a diferença num casamento. Faz, né? Glória a Deus. Num convívio, tudo. É o importante. Meu, mas que bênção, meu Deus do céu. Tanta coisa, né? E que a gente, às vezes, nas conversas mesmo, né? Que a gente para e pensa, meu, é verdade isso, né? A gente sempre aprende, né? Tipo, que nem nós, todos os testemunhos, meu Deus do céu, alguma a coisa. gente sempre aprende, Gente, sempre todos leva. os testemunhos de Deus, em algum momento, Deus falou com nós de uma forma muito específica. E tu viu sabe? como isso vai acelerar o processo de vocês, É. né? Vai acelerar muito. A Deus... gente acaba amadurecendo, ouvindo, né? Hoje aqui com vocês, nossa, eu tô já levando muito Nem conhecimento. me fale, Benção. olha. E é isso que eu digo, por isso que é muito claro o nosso chamado com casais. A gente tem muita facilidade com isso, né? E vocês, parece que vocês giram uma chave na cabeça da gente. assim, ó. Exatamente. Parece que faz um clique. E daí a Amém, gente, glória a é Deus. verdade. Muita daí coisa que a para gente pra às vezes pensar. fala, isso E faz muito faz sentido que vocês, olha, tem e eu creio- assistindo que vai ter sabe muito absorver casal tudo assistindo que vai ter o Espírito mudança Santo de usou vida. vocês. né? Amém. E nos deem o testemunho. É, Conte mandem pra lá nós. É. Porque eu creio que é propósito
E aí, quando a gente começou com a conversa lá na loja, né? O Espírito Santo me inquietava, chama a Dai e o Ed. E eu creio que, porque todos que vêm aqui, eu creio que tem um propósito muito grande, né? É verdade. E todo testemunho, quem tá assistindo, quem já assistiu mais um episódio, vê que todo testemunho fala de uma forma diferente, de assuntos diferentes e nenhum é igual ao outro, É né? verdade. Mas todos voltados à transformação de Transformação de Cristo. Sim. Mas é o processo que ele vem fazendo dia a dia em nós, né? Até o dia da glória. É verdade, até o grande dia. E é tão bom, eu tenho muito prazer em testemunhar. Eu e o Ed, assim, ó. É isso que nos ativa. É o nosso gás, é isso aí. Pra te ter noção, a gente faz aquelas nossas viagens de moto, né? Eu acho o máximo. Então, foi uma vez que a gente foi até Montevidéu, Punta, Montevidéu, depois a gente foi subindo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, fomos até a divisa de Mato Grosso. Essa foi a primeira viagem mais longa que a gente fez. E no meio do caminho... Em dias e em distância também. Nós ficamos 21 dias na estrada, viajando. E aí a gente parou em Pelotas. Paramos em Pelotas no pessoal dos Águias de Cristo, que é um ministério motociclístico e cristão. Daí paramos lá. E aí, nós fomos conhecer algumas coisas e nisso era véspera de Natal e tinha um morador de rua, assim, com um cachorrinho. E daí eu disse pro Ed, amor, eu quero conversar com ele. E daí eu sentei, até tem umas fotos, eu sentei longe dele e comecei a conversar. E depois eu tenho uma foto que eu já tô no meio, já bem mais pertinho dele, conversando. E daqui a pouco tem uma foto que eu tô encostada nele. E daí eu disse pra ele assim, viu, eu posso te dar um abraço de presente de Natal, assim, né? Eu gostaria de dar um abraço, era um guri novo, né, amor? Ele tinha problema nas pernas, assim, muito inchado as pernas dele. Daí aquilo mexeu tanto com nós, aquilo ali, que as pessoas, elas, muitas vezes... O testemunho da casa lá também, nós vamos virar a noite aqui falando Então nós eu quero temos muito contar. testemunho, muito, assim, o que Deus vai preparando, E aí, daí naquela hora ali, a gente voltou pra casa dizendo, amor, a partir de hoje nós decidimos, todas as nossas viagens tem que ter um propósito. Nós vamos começar a orar antes. É que quando nós saímos desse... Desculpa, amor, te cortar. Quando nós saímos desse encontro, digamos ali, que a Dai tava ali, eu tirei foto, coisa errada, a gente descobriu o nome do cachorrinho do cara, que era o alemão. E tá, beleza. E daí, como que era o nome do cara? Do cachorro, nós lembramos. E nós não sabíamos o nome do cara. A gente deu carinho, Deu conversou carinho, e não falamos no nome dele. E daí, tipo, isso despertou, tipo assim, tá, mas vocês estão... Tipo assim, deixamos no vácuo, tipo assim... Hoje nós damos o testemunho dele sem saber o nome dele. Muitas passagens na Bíblia tem que dão também, tipo assim, não dão nomes, né? Mas, tipo assim, o que nós... Não, a nossa viagem tem que ter um propósito. E daí nós temos um intercomunicador no capacete. E desde que daí tu pegou a moto e tu disse assim, Senhor, que essa moto... Todas as nossas motos eu sempre oro e a gente sempre fala, né? Tipo, até pelo ministério que a gente tem dos Águias de Cristo. Que a moto seja um instrumento também para nos levar e poder fazer a diferença. Porque são tribos, né? A gente fala, tem o pessoal, como é que eu vou converter um motociclista, eu chegar de terno e gravata lá, com uma Bíblia debaixo do braço? Não vai. Sim. Não vai. O pessoal dá risada, né? Uma coisa que eu falo também, o pessoal dá risada, ele me vê cheio de tatuagem, barbudo e coisa arada. Ó, chegou um roqueiro e, cara, eu sou pagodeiro, eu gosto de pagode. Cara, não é verdade, cara, não é verdade, né? Tipo assim, não, eu curto tudo que é música. Mas, tipo assim, eu gosto de pagode. Agora ele descobriu aquele pagode gospel de Criciúma lá. Não, tem vários grupos, né? Mas, tipo assim, então daí a gente começou a entender e, tipo, os lugares que a gente começou as nossas viagens e nós oramos. Tipo, vamos fazer o seguinte, nós temos que... A nossa viagem não é só pra nós viajar. E daí nós saímos no capacete, no intercomunicador, a gente começou a conversar e foi uma viagem que passou muito rápido. Porque nós começamos sabe quando flui a conversa? Começamos a falar, e não, amor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E daí nós fomos... E começamos a orar por ousadia. Isso, ousadia. Nós precisamos de ousadia, né? Deus prepara coisas pra gente ter ousadia pra falar do teu nome. Nós queremos que a nossa viagem tenha um propósito. E daí chegamos lá em Punta del Este. Pode ir contando. Aí a gente chegou em Punta, daí tinha 2 casais. A gente fez amizade com esses 2 casais. E eu ia de manhã bem cedinho, eu gosto de ver... Quando a gente viaja assim, eu gosto de ver o nascer do sol. O Ed fica deitado e eu vou ver o pôr do sol. E aí Nascer, não o pôr. É, o nascer do sol. E daí eu desci, fiquei lendo um livro e ali eu comecei a conversar com uma das mulheres.
E daí ela começou a contar alguns problemas e tal. Quando eles foram embora, o Ed lembrou disso. Eu pedi ousadia, eu vou pedir pra orar por eles. E o Ed, nervoso, tipo, pediu, posso orar por vocês? E eles deixaram orar. E daí o Ed orou pela viagem, por tudo. Amém. Né? Nós sem conhecer. Conhecemos assim, tipo ali Sim. no hostel que a gente ficou. E daí Deus começou a me cutucar, né? Tipo assim, Ora. Etiquetar. cara, eles vão viajar, então tu ora. Eu disse, não vou orar, como é que eu vou orar? Né? Tipo, não, tu não pediu ousadia, então eu tô te dando ousadia. Então vai e faz tua parte. E daí nós oramos. Daí lá. oramos. Aí continuamos, fomos pra Montevidéu. A gente percebeu que cada lugar que a gente parava tinha um propósito. Chegamos em São Paulo, imagina, tatuado, com colete preto. Fomos dar um testemunho dentro da assembleia, com pessoas assim, uma assembleia mais conservadora, de pessoas mais... Num culto dominical, de manhã Aham. cedo, cara. Tipo assim, Deus foi nos usando em várias situações nessa viagem. E aí, no meio da viagem, um dos casais que tava lá falou assim, Ed, Dai, eles pegaram nosso telefone, né? Ed, Dai, vocês têm como na volta passar em Canoas, orar pelo outro casal que estava com nós, que eles chegaram lá e perderam a filha. Guria, assim, a filha passou mal do dia pra noite, era uma adolescente, né? Uhum. Meu Deus. Vocês podem passar em Canoas, nós como que não, Que eles mesmo, lembraram mesmo. de vocês e que gostariam que vocês viessem orar. E tipo assim, ó, mesmo que não fosse nosso roteiro, entendeu? Nós ia ter que Sim. voltar. E daí assim, essa viagem mexeu demais com nós. Demais, demais. Então hoje toda viagem que a gente faz, a gente pede ousadia. Tipo, agora a gente foi pra Fortaleza, a gente deixou as coisas no apartamento e descemos pra dar uma caminhada na orla. E daí vinha aqueles meninos pra vender os pacotes de viagem e tal. E eu sou muito atenta, assim. A Dai não perde, glória a Deus, sabe? Ela não perde a oportunidade. Assim, deixou uma brechinha e eu falo, sabe? E daí ele comentou uma coisa ali e eu falei, mas Deus faz. E daí eu vi que ele deu mais uma aberturinha e eu, é agora. E Eu daí, não lembro o que ele falou, que a gente, tipo, das nossas gírias, digamos assim, de, glória a Deus, coisa errada, e ele também falou. Daí a Dai disse, tu é cristão, coisa errada, assim. Né? E daí ele disse, só que eu tô afastado, coisa daí não teve. E aí né? começou a Nós pregar. entramos. Nós claro, entramos. tem que voltar porque isso, por aquilo. Aí começamos a falar do nosso ministério, mas que ministério é esse? Ah, não, o Ministério de Resgate de Vidas mesmo. Trabalha com dependentes, travestis, prostituta, né? Um resgate. E será que tem aqui? Eu já Já entrei. pesquisamos lá. Tem Mevan aqui, tem Mevan. Vai no culto amanhã que tem um culto de homens. E já começamos a pregar pro menino, sabe? Então, assim, a gente entende. Teve na nossa viagem de agosto do ano passado pro Rio também, A gente foi no... naquele passeio de lancha. Foi assim, Meu Deus. foi uma fashion trip, foi algo de parceiros meus, eu ganhei as passagens, sabe? Foi uma legal. bênção. A gente foi pro Rio, mas a gente chegou lá e disse, Deus tem que ter um propósito pra nós ter vindo pra cá. E daí né? nós fomos, como a gente é desse Ministério dos Águias de Cristo, eu sempre nas viagens, eu entro em contato. O Ali mora e a Tice mora em Juiz. Tem uma igreja para nós posar, consegue um pouso para nós. Não, beleza, conseguimos. E daí nós fomos lá no Rio, e foi no Rio, né, que a gente ficou na igreja a primeira noite, né? Teve o encontro lá dos águias, e eles arrumaram, eles chamam de quartinho do profeta. Eles fazem, na igreja tem um quarto específico lá para receber as Quem tá pessoas. passando. Que legal. Muito legal. Com Um quarto- tudo, até secador e ferro de passar. tudo, Meu tudo, Deus. completinho o quarto, sabe? Daí eles chamam lá o quarto do profeta, que daí as pessoas ficam ali, né, tipo, e depois continua a viagem. Tá, e nós ficamos lá 2 noites ali, né, amor? 2 noites. E lá na igreja tinha um pastor muito massa, muito doido, assim, o pastor. Ele só assim, andava descalço. descalço e correndo, meio cabeludo, Meu cabelo assim, doido. sabe, magrinho. Ele assim. era mergulhador, né, amor? Mergulhador. E ele, tipo assim, no Rio, né, cara, praia, coisa lá. E daí, no dia que nós ia ir pra outra cidade, daí ele, meus irmãos, beleza. Tá, pra onde que vocês vão ir agora? Daí nós ia pra Copacabana. Daí ele Nós ia pegar tipo um Ibis, assim. nós começamos a pesquisar. Tá, você já tem onde ficar? Não, nós vamos pegar um hotel. Peraí. Saiu correndo de meia, pé descalço, de meia. Tem aqui meu apartamento, vocês usem. Nunca viu nós na vida. Vocês usem quantos dias quiser, depois só deixa a chave na caixinha da luz lá e coisa. Não, pastor, não. É um presente meu pra vocês. Meu, Cara, olha só, nunca e daí- vi dele. No calçadão de Copacabana.
Sim, e daí nós tava no hotel, depois que nós pegamos um hotel, uma noite. E daí nós tinha mais uma noite, né? Que nós ia procurar outro. Que nós ia procurar outro. E daí nós começamos a pesquisar. Daí começamos a descer com as malas na coisa. A Dai olhou pra mim, amor, é na outra quadra? E nós preocupados. Não, foi assim, ó. Nós tava na frente desse hotel, daí eu fui botar a localização Isso. do hotel dele. Né? A gente desceu com as malas ali, daí eu disse, mas aqui tá dizendo que é uns 1.500 metros, vamos a pé arrastando as malas. Isso. Tá? Guria, era na mesma quadra o hotel. Só, tipo, atravessar a rua. Sim. Meu, muito doido, assim. Muito, era E ali. chegamos lá, daí, tudo certinho, tudo completinho, o kitnet dele lá. E assim, a gente vai vendo que Deus vai preparando, sabe? Vai cuidando. Não, mas daí, olha só, daí nessa história de eu ganhar as passagens, vamos pro Rio, nunca sonhamos em ir pro Rio. Daí veio essas passagens, amor, vamos pro Rio. Daí, eu fiz num curso, eu fiz amizade com uma menina, e daí eu falei, Carol, tô indo pro Rio, gostaria de te ver. E daí ela disse assim pra mim, daí vai ser na data do meu aniversário, e eu quero vocês no meu aniversário. E daí ela ligou pra outra menina, que a gente ficou juntas nesse curso, e esse outro casal também foi. E a gente viveu algo que a gente nunca imaginou. Um aniversário em alto mar, num iate, coisa assim, ó. De cinema, assim, mimo de Deus. Caraca. Mimo de Olha o Deus, cuidado, tá? Não. né? Só que aí, gente, muito mais do que isso, Tinha o propósito. tinha um propósito. propósito nesse iate. Um casal, não vou falar, né, mas enfim, que a gente sentou na mesa com eles e eles já conheciam a igreja, estavam desviados também, já tinham servido tudo na igreja, sabe? E ali Deus nos usou muito. E uma coisa que a gente sempre fala pros casais também, gente, a gente é um instrumento, mas não se baseiam na nossa vida, digamos assim. O foco de vocês tem que ser Cristo. Com certeza. A gente Nós vamos sempre falhar. falou, a gente sempre vai falar e o nosso testemunho vai ser sempre esse. Nós somos instrumentos, mas o foco de vocês tem que ser Cristo. Porque se o foco não for Cristo, tu vai se decepcionar. Com certeza. Ah, mas o Ed e a Dai falaram que era assim e não fazem assim, digamos assim, né? Vamos dar um exemplo. E daí nós falamos assim, então Deus preparou assim meu... Foi lindo, nós oramos com eles receberam super bem, sabe? Foi Muito, muito lindo muito que bom, Deus fez. muito legal. Então, muito essa legal viagem do Rio também teve várias situações. Então, a gente começou sempre que a gente sai de viagem, pedir Deus qual é o propósito, nosso nessa da viagem. Assim como eu peço, Deus, qual é o propósito nessa Parceria. empresa? O que tu quer de mim aqui? Né? E o meu trabalho, ele é um trabalho assim que eu piso em ovos em muitas situações. É muita coisa sutil, assim, pra mim cair mesmo. Questões assim, eu não divulgo bebida alcoólica, cigarro, né? Tive pai alcoólatra, o nosso ministério trabalha com dependente químico, eu não faço divulgação dessas coisas. Então, às vezes, por exemplo, nós cremos num Deus que pode tudo e opera milagres. Então, eu não acredito num olho grego. Entende? E eu já tive parceria que no meio da parceria ela chegou com uma coleção de olho grego e disse, eu quero que tu divulgue. Eu disse, eu não vou divulgar. E ela disse, mas eu tô te pagando pra isso. Eu disse, não tem problema, vê a multa. Se eu precisar fazer um empréstimo, eu vou fazer. Mas eu não vou divulgar. Porque eu vou me contradizer, eu defendo um Deus que pode tudo e eu vou divulgar um olho grego. Com certeza. Daí, olha como Deus é maravilhoso. Era no início, foi o único contrato até hoje. Foi ela que fez, eu que faço os meus contratos. Ela só passa em viagem, que ela é representante. Ela esqueceu de botar a multa no contrato. Não tinha multa. O único até hoje. Então, ali eu aprendi que quando eu vou fechar um contrato, eu já tenho que dizer, olha, eu não divulgo bebida, eu não divulgo, né? Deixar tudo muito Amuletos, claro. coisa. Quando eu fechei a parceria com o 44, eu cheguei lá pro Márcio e falei, Márcio, tu tá contratando a pessoa errada. Porque eu não vou divulgar a bebida e o cigarro da tua conveniência. Que é do posto, né? E quem que não vai divulgar isso de um posto? Tu vai querer que eu divulgue? Ele disse, não, daí tu tá contratada. Porque eu quero que as famílias entendam que esse é um ambiente para vir tomar um café. Eu quero que as pessoas entendam que aqui é para vir pais, filhos. Eu não preciso divulgar bebida alcoólica, isso aí se vende por si só. Eu não quero divulgar isso. Então, assim, eu tenho vários testemunhos do meu trabalho de pessoas que vieram para Cristo ou de situações, como, por exemplo, eu sempre tive o desejo de fazer aula de tiro, eu e a Maria, mas por um hobby, assim, né? E um dia me chamaram para parceria. E eu feliz da vida, né, amor? Vou fazer aula de tiro, porque eu vou fazer aula de tiro. Tô tomando banho e o Espírito Santo me diz, tu vai fazer aula de tiro. E aquelas crianças lá do bairro que os pais são presidiários, que vão dizer assim, mas a tia Dai tem uma arma, entendeu?
Então, assim, é tudo muito sutil, é pegadinha, tem que estar muito vigilante naquilo que a gente vai fazer. Agora me perguntaram muito, tu não é influenciadora da Expo, tu não foi da Fenamilha. Sim, eu fui chamada, mas eu teria que divulgar os shows, né? E, por exemplo, como que eu ia divulgar a Luísa Sonza, que é o estilo de dança dela no palco, a letra das músicas dela, e eu teria que estar lá divulgando o show? Não tem como. Então, seria uma troca maravilhosa para mim, um network maravilhoso com as influenciadoras. Então, a gente paga o preço, a gente renuncia, né? Posicionamento é a palavra que a gente leva para as pessoas. É um posicionamento que a gente tem que ter. Posso fazer? Posso. Quero fazer? Não, não quero. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Tudo é lícito, mas O nem que, tudo que vai modifica. o que, que vai te trazer de benefício aquilo ali? Né? Então, são as escolhas, né, que a gente tem que fazer, né? As renúncias, escolhas, Com né? certeza. Traria benefício, né? O que minha carne quer. Likes, parcerias, comentários, Seguidores. visualizações, seguidores. Porque o network, e eu adoro as gurias, né? Por exemplo, da Fenamilha, a gente fez amizade em cursos, tudo. Me traria. Mas aquilo que a minha carne quer, né? Exatamente, tem Não o tudo nosso isso. chamado. Olha. Exatamente. Amém? Amém. Gente, Vamos então que bênção, agradecemos a olha. vocês pela presença. Nossa, foi pelo testemunho maravilhoso. de vocês, Muito bom. pela forma com que Deus usa vocês também. Eu louvo a Deus por isso, né? Amém. Por ter preparado 2 vasos aí para ganhar almas também para o Senhor, para levar um testemunho para a vida das pessoas, né? Que Deus possa capacitar cada vez mais vocês, dar mais sabedoria, mais estratégia. Vocês exatamente. possam estar cada vez mais fortalecidos na rocha, né? Recebemos. Que a presença do Senhor seja repleta sobre a vida de vocês. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão testemunhar, né? Através do testemunho de vocês. Vão pegar muitos ganchos. Eu peguei muitos ganchos. E, nossa, eu tô indo renovado para minha casa. Agradeço de coração também por vocês terem aceitado o convite e terem vindo aqui disponibilizar o horário de vocês para contar para nós e para quem está nos assistindo o testemunho de vocês. Nossa, eu só tenho a agradecer, né? Porque o chamado de vocês, cada testemunho serve para mais demonstrar e concretizar de que quem colocou vocês aqui, colocou vocês nesse chamado foi Deus. Amém. Quantas vidas vocês alcançaram e quantas vidas vocês vão alcançar ainda. E eu creio que muitas bênçãos, e eu creio que através desse podcast muitas pessoas também se chegarão a vocês. Amém. Chamarão vocês para auxiliar em questão de casamento, né? E eu creio que vai ter pessoas que estão assistindo, que estão precisando de ajuda, vão pensar, tem a Dai e o Ed, vou pedir para eles me auxiliarem nessa jornada, nessa situação que eu estou passando. Estamos de portas abertas. É né? verdade. Tu sabe que a gente sente um chamado ainda mais forte, até eu estava comentando com ele aqui antes, que a gente já tinha pensado uma vez em podcast para casais, específico para casais, né? Então já pensamos em coisas no Insta, mas até agora parece assim, eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu sei que muitas coisas nós temos que botar o pé no mar pro mar abrir, mas eu também sou muito de esperar o tempo de Deus. E isso pra mim tem dado muito certo. Na minha vida profissional, eu vejo assim o agir de Deus, coisas que eu espero que aconteçam, mas digo, Deus, tudo bem, isso não é pra mim. E daqui a pouco aquilo vem muito melhor do que Que a aquilo gente que eu imagina. imaginei, É. né? Os Porque planos de Deus são maiores do que o tem nosso. uma pregação que diz, né, as portas abertas, as portas fechadas. Portas abertas são mimos de Deus. Portas fechadas são livramentos Com de Deus, não certeza. arrombe. E a porta do coração é aquela que tu tem que dizer sim pra Deus, né? Então, entender o processo e o tempo de cada coisa. E eu creio que daqui a pouco nós vamos sentir paz no coração. É isso que a gente precisa fazer. Porque no meu Insta, muitas vezes eu não consigo postar, as pessoas nem imaginam desse nosso trabalho. Nem imaginam tudo que a gente faz por trás. E eu tenho muito ainda aquela coisa assim, muitas pessoas vão achar que a gente tá fazendo pra aparecer. Então, de que forma trazer isso pra não ser mal interpretado? Com certeza. Como que o Senhor quer que a gente traga isso? Por exemplo, eu tenho o meu evento do Café Fashion. Nós já pensamos em fazer um Café Fashion para casais. Um Café da Ifabrim para casais. Então, isso tudo eu sei que vai chegar uma hora, assim como foi o café, que Deus numa manhã me disse, é agora. E Ele me entregou pronto. Eu não fiz esforço, veio pronto. Sim. E a segunda edição eu não tô preparada. As pessoas, e a segunda edição? Não tô preparada. Um dia,
O Edi, amor, vamos? Sim, Vamos. é agora. E agora? Porque o Edi é pra mulheres, mas o Edi sempre caminhou comigo no café. Ele organiza tudo, ele serve as mulheres, ele fica de garçom, né, amor? Então, assim, e eu sei que o que Deus tem pra nós como casal vai ser assim, da noite pro dia, como tu falou que pra vocês é explosivo, Aham. sabe? Que essa resposta vai vir pronta, seja um podcast, seja um café, seja, não sei. Deus vai dar o Deus direcionamento. vai, Deus vai. Com certeza. Com certeza. E a gente também fica muito grato, né, pelo convite, como a gente falou no início. Espero que o nosso testemunho possa ter ajudado, né, as pessoas que estão nos vendo. E o que a gente falou lá no início, quando a gente imaginar que não tem mais solução, daí sim que Deus vai agir, Com certeza. né? Que Ele é o Deus do impossível, né? Então, a gente fica muito feliz por esse... Passa muito rápido o tempo, né? É Nossa. verdade, daria E- pra ficar. É, dá vontade de horas a aqui. gente começa a lembrar dos testemunhos, assim, ó. Porque a gente fala que quando a gente tem autoridade, quando a gente viveu, é muito mais fácil de tu mostrar para as pessoas que pode, né? Que acontece. É real. Não, tipo assim, o nosso testemunho, nós vivemos isso, nós não estamos contando do que a gente ouviu de outras pessoas, Sim. vamos dizer assim, né? Então a gente tem essa autoridade para, Claro. não, ó, o casamento dá certo, né? Dá certo, o relacionamento, uma só carne, dá certo, né? Então a gente tá muito agradecido. Amém. Glória Amém. a Deus. É isso aí, então vamos encerrando mais esse episódio e fiquem ligados até o próximo. Até Valeu, o galera. próximo. Boa noite, Deus abençoe.